Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 921. O domínio diamante não dá as boas-vindas a estranhos. Até mesmo Pokémon são rejeitados, quanto mais treinadores humanos. Terrance ser capaz de receber uma recepção amigável no domínio diamante foi essencialmente graças a Xerneas. Quanto a ser capaz de sentar em uma cadeira feita de diamantes, era simplesmente porque tudo ali era feito de diamantes. Não havia nada mais. Se este lugar fosse desenvolvido por humanos, os diamantes lá fora provavelmente perderiam seu valor, murmurou Terrance interiormente enquanto acariciava a cadeira. Chamar aquilo de cadeira era um exagero. Era apenas um bloco cuboide de diamante azul. Considerando seu valor, Terrance optou por não reclamar de como ela era dura. Esta era a cadeira mais desconfortável em que ele já havia se sentado. Embora se estranhos a vissem, provavelmente sentiriam vontade de esmurrá-lo. Neste momento, a Diancie de Terrance estava sendo segurada pela mão pela princesa Diancie do domínio, os dois Pokémon observando um ao outro curiosamente. Embora a mutação tivesse tido sucesso, depois que Terrance despertou suas memórias, Diancie ainda mantinha alguns hábitos de seu estágio de Carbin. Agora que via uma forma de vida semelhante, começou imediatamente a observar cuidadosamente, tentando aprender o comportamento da outra para que pudesse se adaptar rapidamente a esse novo estado. 800 anos atrás, no momento de sua morte, a árvore da vida liberou a energia vital da região de Kalos. Por acaso, um Carbin que vagou por uma veia de gema de fada tornou-se a primeira Diancie. A partir desse momento, seu domínio foi estabelecido. A primeira Diancie passou muito tempo entendendo o significado da vida e usou seu próprio poder para criar o diamante do coração que sustenta o domínio diamante. Assim, a linhagem Diancie pôde continuar através do diamante do coração. Em vez de falar com o líder Carbin, era mais como se Xerneas estivesse explicando as coisas para Terrance. Árvore da vida deveria ser a personificação de Xerneas, Terrance adivinhou. Cada geração de Diancie fortalece o diamante do coração com seu próprio poder para evitar que o poder da herança desapareça e o domínio entre em colapso. No entanto, com o passar do tempo, esse poder herdado provavelmente se tornou extremamente fraco. A nova geração de Diancie nascida sob esta herança não possui mais a força de seus predecessores. Xerneas olhou para o lado de Diancie. Esta princesa Diancie inexperiente, com uma mente como a de um bebê, era muito fraca. Ela nem sequer atingiu 1/10 do poder da Diancie de Terrance. A herança deixada pela primeira Diancie estava quase perdida. E isso, líder Carbin revelou uma expressão complicada ao ouvir as palavras de Xerneas. A nova geração da Lady Diancie é realmente assim. Ela nem sequer dominou a habilidade básica de criar diamantes. Você deve saber que as gerações anteriores da Lady Diancie já podiam fazer isso no momento de seu nascimento. Pensei que talvez as coisas melhorassem em alguns anos, mas se realmente não funcionar, só podemos buscar sua ajuda, Lord Xerneas. Somente você pode salvar nosso domínio. Líder Carbin suplicou sinceramente. A primeira Diancie compreendeu uma vez o significado da vida sob a árvore da vida na qual Xerneas havia se transformado, cultivando a habilidade de auto-mega evolução, e então passou toda a sua vida criando um diamante do coração, que ela deixou no domínio diamante. Este diamante do coração não era apenas a fonte de energia que sustentava o domínio diamante, mas também um item de herança essencial necessário para que novas Diancie nascessem. Dentro dele também estavam registrados os insights sobre os poderes das sucessivas gerações de Diancie. Após estabelecer o domínio diamante, a primeira Diancie permaneceu ao lado da árvore da vida, buscando compreender um significado ainda mais profundo da vida. Mas até sua morte, ela nunca conseguiu. Naquela época, embora Xerneas estivesse na forma de uma árvore, ela ainda podia perceber o mundo exterior. Foi então que Xerneas formou seu vínculo com o domínio diamante. Terrance olhou para o belo domínio diamante, depois para as duas Diancie brincando uma com a outra à distância e disse, então, se a Lady Diancie desta geração não conseguir dominar o poder para fortalecer o diamante do coração, então o domínio diamante e a linhagem Diancie desaparecerão, certo? Isso está correto, respondeu o líder Carbin fracamente. Terrance caiu em silêncio. De acordo com o curso original dos eventos, alguns anos depois, a princesa Diancie deixaria o domínio diamante para procurar por Xerneas. Encontraria Ash e seu grupo e obteria com sucesso a ajuda de Xerneas. Através da aura de fada, ela cresceria, seria ensinada a usar energia vital e ganharia a habilidade de auto-mega evolução como a primeira Diancie, permitindo que o domínio diamante fosse preservado. Mas agora, algo parece ter dado errado. Xerneas chegou ao domínio diamante antes do tempo. Quanto a como os eventos se desenrolariam a seguir, Terrance estava muito curioso. A razão pela qual vim aqui é principalmente para ajudar as duas Diancie a obter a verdadeira herança das gerações passadas de Diancie. Xerneas falou lentamente. Como a energia do diamante do coração estava perto de se esgotar, quando a nova geração de Diancie nasceu, ela falhou em herdar as experiências de Diancie anteriores. Caso contrário, não teria levado anos sem sequer dominar a habilidade de criar diamantes. Em termos de energia e técnica, a princesa Diancie não atingiu o padrão necessário para fortalecer o diamante do coração. Foi também por isso que ela seria forçada a deixar o domínio diamante em busca de Xerneas. Ah, realmente, Lord Xerneas? Líder Carbin instantaneamente ficou empolgado, quase caindo em lágrimas. Quanto à questão de ajudar duas Diancie, isso passou completamente despercebido por ele. Enquanto o domínio pudesse continuar a funcionar, e a nova princesa Diancie pudesse ganhar a força poderosa das gerações anteriores, permitindo que o domínio florescesse por mais alguns séculos, isso seria o suficiente. No entanto, tem uma condição. O tom de Xerneas tornou-se mais pesado quando disse a Terrance. No passado, fui para a região de Alola e explorei a fonte desse poder. Descobri que sua origem reside em um mundo distante, a anos-luz deste planeta, e o que conecta os dois mundos é um tipo especial de passagem. Ultra Fenda, disse Terrance rapidamente.
É assim que se chama? Por enquanto, vamos chamá-la de ultrafenda. As ultrafendas estão intimamente relacionadas a passagens espaço-temporais. Durante minha exploração, descobri que a colisão entre as duas está tornando o espaço-tempo instável. Receio que isso possa levar a desastres no futuro, disse Chernias. O despertar de Yveltal é iminente. Quando chegar a hora, ele mais uma vez causará estragos na região de Kalos, absorvendo a força vital de todas as coisas para sustentar seu próprio crescimento. Minha responsabilidade é contê-lo. Depois disso, posso cair em um longo sono junto com ele. Além disso, os gritos das células de Zigard estão se tornando cada vez mais intensos. Preocupa-me que um desastre duplo chegue de uma vez. Zigard sozinho não pode manter o equilíbrio ecológico da região de Kalos, então desejo pedir a você. Quando Kalos enfrentar uma crise, empreste sua ajuda. Chernias e Yveltal, representando a vida e a destruição, respectivamente, muitas vezes existem na forma de uma árvore e de um casulo. Esta foi a principal razão pela qual Chernias fez este pedido. Capítulo 922. Chernias olhou para Terrance. Como treinador escolhido, Terrance obteve o poder da aura de fada e também capturou um Pokémon como Diancie, qualificando-se para enfrentar super desastres. Uma vez que a aura de fada fosse totalmente dominada por Altaria, contanto que houvesse energia de fada suficiente suprida para Terrance, eles poderiam liberar uma força comparável à do próprio Chernias, o suficiente para proteger uma região inteira. Se fosse apenas o lamento das células de Zigard, Chernias não teria guiado Terrance tanto assim. Mas quando descobriu anormalidades na fenda espaço-temporal e viu Zunon constantemente reparando-a, não teve escolha a não ser deixar para trás uma salvaguarda para a região de Kalos, para evitar que um verdadeiro desastre atingisse o local durante seu sono e mergulhasse Kalos em uma crise. Existe algo que nosso domínio possa fazer para ajudar também? Líder Carbin perguntou nervosamente. Diante do desastre, toda Kalos será afetada. Seu domínio não pode permanecer intocado. Em vez de evitá-lo, seria melhor contribuir com sua força para Kalos, disse Chernias. Ok. Líder Carbin assentiu firmemente. O domínio sempre se manteve fora dos assuntos mundanos, residindo no subsolo e raramente interagindo com o mundo exterior. Mas se as coisas fossem realmente como Chernias disse, então, quando um grande desastre chegasse, o domínio de fato não conseguiria ficar sem se envolver. Se você não se importar, quando chegar a hora, você pode seguir o comando dele. Ele herdou minha habilidade de aura de fada e pode unificar o poder do seu domínio ao máximo, disse Chernias. Líder Carbin estava imerso em pensamentos, mas ao ouvir isso, ficou instantaneamente atordoado, olhando para Terrance, que sorria sem jeito, em descrença. Desde o início imaginou que tipo de pessoa era Terrance para ser trazido pessoalmente ao domínio de Diamante por um ser como Chernias. Somente após confirmar que a outra Lady Diancie era parceira de Terrance é que essa dúvida desapareceu gradualmente. Mas agora, uma revelação ainda mais chocante apareceu. Um treinador que herdou a aura de fada. Ele de fato possuía a qualificação para comandar Pokémon do tipo fada. Se o desastre realmente chegar, os 398 cidadãos do domínio de Diamante estão dispostos a seguir o Lorde Terrance e salvar a região de Kalos. Você é educado demais, Líder Carbin. Se o desastre realmente chegar, minha própria força é limitada. Se eu puder receber ajuda do domínio, ficarei muito feliz, Terrance assentiu. Enquanto falava, Terrance também ficou um pouco surpreso com o número de habitantes no domínio de Diamante, 398 Carbin. Ele se perguntou que proporção aquele número representava de todos os Carbin na região de Kalos. Se o Diamante do Coração puder retornar ao seu estado original, acho que nosso domínio pode continuar a se expandir, continuar a aceitar novos cidadãos. Então, ao enfrentar o desastre, teríamos maior força para resistir a ele, disse Líder Carbin, cheio de preocupação. Líder Carbin, Chernias, vocês não precisam se preocupar muito. Por favor, confiem nos humanos. Se o desastre realmente chegar, não serão apenas os Pokémon, outros humanos definitivamente não ficarão parados sem fazer nada, disse Terrance seriamente. Os 4 membros da elite dos 4 da Liga de Kalos, a campeã de Anta, inúmeros líderes de ginásio e os muitos especialistas ocultos, quando o desastre chegar, nenhum deles recuará. Kalos era o lar compartilhado de inúmeras pessoas. Terrance sentiu que Chernias e Líder Carbin estavam se preocupando um pouco demais. Mesmo que Kalos fosse incapaz de resistir, ajuda viria de todos os lados quando uma região estivesse em apuros. A menos que o mundo inteiro caísse em desastre ao mesmo tempo, Terrance simplesmente não acreditava que houvesse algo que pudesse realmente deixar a humanidade perplexa. Esperemos que sim. Chernias olhou para a distância, seus pensamentos desconhecidos. Após Terrance, Líder Carbin e Chernias conversarem por um tempo, finalmente chegou a hora do evento principal. Uma Diancie foi chamada por Líder Carbin e a outra por Terrance. Ambas se reuniram diante de Chernias. Tendo testemunhado o verdadeiro poder da Diancie de primeira geração, Chernias entendeu que o potencial da família Diancie era imensurável, capaz de liberar uma força de combate extremamente poderosa. Portanto, não se conteve, liberando diretamente sua aura de fada para desenvolver o potencial dos 2 Pokémon. A Diancie de Terrance já tinha sido temperada pela aura de fada de Altaria quando ainda era um Carbin. Agora, banhada mais uma vez na aura de fada de Chernias, o efeito foi mínimo. Mas para a princesa Diancie do domínio de Diamante, este batismo foi uma oportunidade extraordinária. Ao ser banida na aura de fada, embora o poder que ela herdou do Diamante do Coração fosse insignificante, e embora ela ainda não tivesse recebido a experiência acumulada de Diancies passadas com a ajuda de Chernias, seu potencial começou a alcançar rapidamente seus ancestrais, talvez até mesmo a primeira Diancie. Quando a aura de fada se dissipou, ambas as Diancies sentiram como se tivessem renascido, olhando para Chernias com gratidão. Quando eu não estiver aqui, por favor, lidere o domínio de Diamante e assuma a responsabilidade de proteger a região de Kalos. Considere isso como pagamento por este poder, disse Chernias à princesa Diancie. Sem problemas. Muito obrigado, Lorde Chernias. Vendo o Líder Carbin piscar vigorosamente para ela de lado, a princesa Diancie rapidamente concordou.
perguntou. Posso perguntar, Lorde Xerneas, isso significa que a princesa Jianxi agora tem a habilidade de fortalecer o diamante do coração? Líder Carbin perguntou com expectativa. Embora possa ser fortalecido, o diamante do coração ainda só pode manter a operação do domínio de diamante. Ele não pode mais dar à luz à próxima geração de Jianxi, disse Xerneas. A menos que sua princesa possa compreender o significado da vida e, como seus ancestrais, transformar-se em outra forma. Só então o domínio de diamante poderá continuar seu legado. Então, o que devo fazer? A princesa Jianxi perguntou suavemente como uma criança que cometeu um erro. Não há necessidade de se preocupar. Com sua força atual, você já pode obter as experiências herdadas de seus predecessores do diamante do coração. Acredito que deve haver percepções sobre o significado da vida dentro dele, disse Terrance com um leve sorriso, também olhando para sua própria Jianxi. Neste ponto, ele finalmente entendeu o arranjo de Xerneas. Dentro do corpo de Jianxi existia outro tipo de energia semelhante à energia vital. Se ela pudesse recorrer às experiências herdadas de Jianxis passadas dentro do diamante do coração, não apenas poderia se adaptar rapidamente a este estado, mas também poderia usar esta oportunidade para expelir aquela impureza enquanto compreendia o significado da vida. Afinal, deve conter a compreensão da vida da Jianxi de primeira geração. Para Jianxi, esta seria uma situação em que todos ganham. Jianxi, pelo próximo período de tempo, você deve ficar no domínio com a princesa Jianxi, fortalecer o diamante do coração juntas e aprender com as experiências deixadas por Jianxis passadas sobre como controlar suas habilidades. Sério? A Jianxi de Terrance falou empolgada. Ela já tinha se afeiçoado ao domínio de diamante. Havia muitos Carbin e também a princesa Jianxi, que era como uma irmã mais nova. Ao ouvir que poderia ficar aqui, Jianxi ficou imediatamente encantada. Sim, mas apenas por uma semana por enquanto. Para as próximas partidas da Elite dos 4, ainda precisarei da sua ajuda, disse Terrance com um sorriso. Ah, e se tivermos a chance, vamos visitar sua cidade natal juntas e perguntar às suas companheiras se elas gostariam de morar no domínio. Se for aqui, acho que elas não recusariam. Quando Terrance mencionou aquelas companheiras de Jianxi da cidade de Geozenge, Jianxi imediatamente mostrou um olhar de deleite. Isso é ótimo. Definitivamente trabalharei muito durante este tempo para compreender o significado da vida e me tornar mais forte rapidamente. Princesa Jianxi, eu também. Capítulo 923. Você não vai me enviar de volta para Oin? E onde fica este lugar? Terrance sentou-se em Xerneas com uma expressão completamente confusa. Ele já estava longe há tanto tempo antes mesmo de ter a chance de explicar as coisas para a polícia na cidade de Falarbor. E isso não era um assunto pequeno. Primeiro ele tinha ido ao domínio de diamante na região de Kalos, e agora Xerneas o tinha trazido para este lugar estranho. Terrance estava se sentindo um pouco enjoado. Ele sentia como se, sem perceber, tivesse praticamente feito uma viagem completa ao redor do planeta. Alola. Quando Xerneas parou, um traço de desamparo cruzou o rosto de Terrance. Então eles tinham vindo aqui de novo. Então isto é. Depois que Xerneas o jogou, Terrance mais uma vez olhou ao redor vazio para seus arredores. Altar do Sol. Após examinar a área, Terrance rapidamente lembrou-se deste lugar. Este lugar, ele se lembrava dele. Parecia ser um local importante na Ilha Poni na região de Alola, situado na extremidade do desfiladeiro Poni. Para ajudá-lo a completar seu domínio final da aura de fada, precisamos emprestar o poder deles, disse Xerneas. Deles? Terrance congelou por um momento. No instante seguinte, 4 figuras voaram de 4 direções diferentes. A primeira figura era um Pokémon roxo que parecia estar envolto em uma concha, com apenas seu corpo e rosto expostos, e tinha uma aparência um tanto feminina. A segunda figura era um Pokémon com chifres de madeira, como se estivesse usando um chapéu vermelho, inteiramente preto e parecendo extremamente pesado. A terceira figura era um Pokémon rosa, semelhante a uma garota, empoleirado dentro de um casulo. A quarta figura era um Pokémon com um corpo preto, cabelo e pernas laranjas e metade de uma concha estampada presa a cada mão. Tapu Fini, Tapu Bulu, Tapu Lelé, Tapu Coco, porque todas as 4 divindades guardiãs de Alola se reuniriam aqui. Terrance olhou para Xerneas e disse fracamente, não me diga que são eles? Com todos os 4 deuses de Alola reunidos aqui junto com Xerneas, parecia que todas as existências antigas entre os tipos fada tinham se reunido. Terrance imaginou que se a Rotom Pokédex estivesse aqui, ela ficaria tão animada que começaria a filmar loucamente. Que pena, que pena. Assim que voltasse, ele definitivamente teria que provocá-la sobre isso. Pessoal, estou contando com vocês. Enquanto Terrance imaginava tudo isso, Xerneas falou solenemente, confiando diretamente Terrance às 4 divindades guardiãs. Porque as 4 divindades guardiãs conheciam Xerneas, Terrance não fazia ideia. Talvez fosse algo de muito tempo atrás, ou talvez Xerneas tivesse chegado a algum tipo de entendimento com eles quando veio a Alola para estudar o poder Z. Mas, de qualquer forma, Terrance teve um mau pressentimento sobre isso. Muito rapidamente, as divindades guardiãs das 4 ilhas de Alola cercaram Terrance e começaram a circular ao redor dele, observando-o constantemente. Seus movimentos de dança fizeram o couro cabeludo de Terrance formigar, porque ele tinha visto expressões mudarem nos rostos dessas 4 divindades guardiãs. Pareciam ser sorrisos. Muito tempo sem nos vermos. Terrance disse com um sorriso amargo. Naquela época, ele tinha ajudado as 4 divindades guardiãs a enviar de volta uma ultra besta Celesteela, que tinha vagado acidentalmente por Alola através de uma ultra fenda. Ele não esperava que depois de tanto tempo, as divindades guardiãs ainda se lembrassem dele. Felizmente, a dança não durou muito tempo. Após aparentemente confirmar algo, as divindades guardiãs das 4 ilhas assentiram em direção a Xerneas, então voaram de volta para seus respectivos territórios. Começando amanhã, a cada dia você deve ir a uma ilha e, junto com a Altaria, passar por um treinamento especial de uma divindade guardiã. Após 4 dias, a Altaria será capaz de dominar completamente a aura de fada. Esta é uma oportunidade rara, então você deve tratá-la a sério.
Tudo bem, eu entendo. Terrance assentiu imediatamente. Terrance sentiu como se estivesse sendo completamente manipulado, mas esta tentação era simplesmente difícil demais de recusar. Treinar a aura de fada sempre foi a prioridade máxima de Altaria, porém, embora houvesse uma direção clara, o progresso permanecia estagnado. Agora que uma oportunidade tinha aparecido, ele naturalmente tinha que valorizá-la, não importava o custo. Quanto ao custo, Terrance sentiu que talvez, sem nem perceber, ele já tivesse sido designado para algum tipo de missão de salvar o mundo. Sempre há ganhos e perdas. Terrance entendia isso bem. Desde que obteve a aura de fada, seu caminho como treinador tinha se tornado mais fácil, mas ao mesmo tempo, o fardo sobre seus ombros tinha se tornado mais pesado. Se perguntado se ele se arrependia, é claro que não. Oportunidades como esta eram algo que incontáveis treinadores só podiam sonhar. Xernias. Vendo que Xernias estava prestes a partir, Terrance levantou a cabeça e esfregou as mãos. Aquela marca de fada. Com a marca de fada desaparecida, Terrance ainda sentia uma pontada de arrependimento. Tinha sido a melhor habilidade para se comunicar com Pokémon do tipo fada e ganhar seu favor. No entanto, a resposta de Xernias fez Terrance se sentir um pouco envergonhado. Ele coçou a bochecha sem jeito e pediu desculpas. Conceder-lhe aquela habilidade antes foi um pouco impensado. Embora eu não entenda totalmente os treinadores, se você quer verdadeiramente ganhar o reconhecimento dos Pokémon do tipo fada, então trabalhe por isso. Sinta seus corações, entenda o significado de sua existência. Cedo ou tarde, mesmo sem a marca de fada, você será capaz de alcançar os mesmos resultados. Xernias olhou profundamente para Terrance enquanto falava. Estarei indo agora. Em 5 dias virei buscá-lo. Tudo bem. Terrance assentiu. Assistindo Xernias partir, Terrance soltou um longo suspiro. As palavras de Xernias o deixaram atordoado por um bom tempo. Após ponderar cuidadosamente sobre elas, ele rapidamente voltou a si. Embora a marca de fada pudesse aumentar a afinidade dos Pokémon do tipo fada em relação a ele, ela não era todo poderosa. No mínimo, aquele Togepi especial não tinha se aproximado dele simplesmente porque ele possuía a marca de fada. A partir disso, parecia que ele tinha confiado demais naquela habilidade. Os melhores treinadores podem se comunicar com seus Pokémon em um nível espiritual, não por causa de qualquer outra coisa, mas porque eles colocaram seu coração e alma em criá-los, entendendo suas experiências, participando de suas vidas. É isso que permite que treinador e Pokémon se tornem um. Esse é o poder dos laços. Se eu confiar apenas na marca de fada e ignorar minhas verdadeiras intenções, então já fiquei para trás. Terrance silenciou. Tudo bem, exatamente como Xernias disse, me esforçarei para me tornar um treinador de elite do tipo fada qualificado e alcançar um ponto onde, mesmo sem a marca de fada, ainda possa ganhar o amor dos Pokémon do tipo fada. Após um momento de silêncio, Terrance rapidamente encorajou-se. O treinamento especial começaria amanhã. A questão mais urgente agora era encontrar uma maneira de informar que ele estava seguro de volta à cidade de Falarbor. Tendo ficado fora por tanto tempo, a polícia local e todos na velha Casa Verde deviam estar extremamente preocupados. Além disso, o desaparecimento de um competidor da competição de desafio da elite dos 4 definitivamente seria uma grande notícia. Como está a Ilha Poni? Decidi, irei à Fundação Aether e pedirei um pouco de comida e hospedagem a Faba. Após considerar entre o professor Cucu e Faba, Terrance acabou escolhendo a Fundação Aether. Faba tinha ajudado a criar tantos Cutiefre, então era justo agradecer-lhe pessoalmente. E além disso, havia outro assunto muito importante que exigia a ajuda da Fundação Aether. A crise que Xernias mencionou não é um incidente do Necrozma, só isso. Capítulo 924, Altar do Sol. Após as divindades guardiãs e Xernias partirem, Terrance caminhou até a beira de um penhasco e inspecionou o ambiente ao redor. Então, voltado para uma certa direção, ele lançou a Pokébola de Altaria. Sem o Pokédex Rotom ao seu lado, ele tinha que confiar em si mesmo para determinar a direção. Depois de indicar o destino para Altaria, eles voaram imediatamente em direção à Vila do Povo do Mar, no sudoeste da Ilha Poni. A Vila do Povo do Mar é um assentamento formado por pessoas que vivem em barcos, então, além da árvore gigante no centro e do centro Pokémon, instalações como lojas e restaurantes são eles próprios barcos. Simplificando, esta é uma vila construída sobre barcos. Seu estilo de vida, que parece saído de um conto de fadas, torna-a uma cidade litorânea singularmente distinta na Ilha Poni. Quanto ao motivo de Terrance ter vindo aqui, é porque a Vila do Povo do Mar possui o único centro Pokémon da Ilha Poni. Volte a Altaria. Após chegar a uma área aberta, Altaria desceu lentamente. Terrance saltou de suas costas e a recolheu em sua Pokébola. Embora não portasse nenhuma identificação, após explicar a situação à enfermeira Joy no centro Pokémon, Terrance conseguiu fazer sua ligação sem problemas. Ele primeiro contatou o ginásio Falarbor para explicar seu paradeiro e em seguida, Terrance entrou em contato com Faba, da Fundação Aether. Cerca de 15 minutos depois, um funcionário da Fundação Aether estacionado na Ilha Poni chegou rapidamente ao centro Pokémon. Senhor Terrance, por favor, siga-me. A pessoa era um homem na casa dos 20 e poucos anos, usando óculos escuros verdes e que se parecia um pouco com Faba. Ele disse que era fã de Faba e imitava o estilo de vestimenta de Faba. Este homem tinha sido enviado por Faba para guiar Terrance. Enquanto conversavam casualmente, os dois embarcaram em um helicóptero exclusivo da Fundação Aether e logo chegaram à ilha artificial da região de Alola, o Paraíso Aether. A Fundação Aether, embora seja uma organização sem fins lucrativos dedicada ao bem-estar público, possui capacidades de pesquisa de alto nível na região de Alola, e sua força geral está entre as melhores. Tudo isso é graças ao prestígio que a Fundação Aether acumulou entre o povo de Alola ao longo de um longo período de tempo. Além disso, não apenas o povo de Alola apoia a Fundação Aether, mas até mesmo os Pokémon da região confiam nela, já que a Fundação envia frequentemente pessoal para a natureza para proteger e resgatar Pokémon em perigo. Portanto, pode-se dizer que a Fundação Aether tem o apoio total tanto das pessoas quanto dos Pokémon. Com o apoio de humanos e Pokémon, a Fundação Aether desenvolveu-se rapidamente.
Na região de Alola, onde nenhuma liga Pokémon foi estabelecida, é uma das poucas forças de alto nível. Mesmo viajando no helicóptero exclusivo da Fundação Aether, Terrance ainda teve que passar por alguns procedimentos ao entrar no Paraíso Aether. Estava claro que sem alguém para guiá-lo, entrar diretamente no núcleo da Fundação Aether não seria fácil. Faba é o chefe do departamento de pesquisa da Fundação Aether. Após entrar no Paraíso Aether, Terrance foi levado diretamente ao departamento de pesquisa, e quando chegou, Faba ainda estava imerso em suas pesquisas. Cabelos verdes, barba e óculos escuros, combinados com um olhar um tanto sinistro, faziam Faba parecer pouco confiável. No entanto, sua capacidade de pesquisa era o oposto de sua aparência, verdadeiramente entre as melhores da região de Alola. Caso contrário, ele não ocuparia um cargo de executivo da Fundação Aether e de chefe de seu departamento de pesquisa. Você está pesquisando como abrir uma outra fenda? Terrance olhou para o dispositivo semelhante a um lançador no pátio e perguntou com curiosidade. Infelizmente, só tivemos sucesso uma vez. Depois disso, nunca mais conseguimos. Faba dispensou os pesquisadores assistentes e disse de má vontade: Que tal, Terrance? Junte-se a mim. Se trabalharmos juntos para abrir a outra fenda, certamente causaremos uma sensação no mundo acadêmico. Acariciando o dispositivo semelhante a um lançador, Faba falou com um entusiasmo fanático. Se fosse um pesquisador comum, ele nem consideraria convidá-lo, mas Terrance era diferente. Terrance havia estudado o processo de concessão de Aura Totem, e a Aura Totem está intimamente relacionada às ultrafendas. Portanto, ao enfrentar um pesquisador proficiente no campo das ultrafendas, nem mesmo Faba pôde resistir a estender um convite. A técnica de concessão de Aura Totem já havia sido trocada pela Fundação Aether com a Polícia Internacional. Faba foi o primeiro pesquisador na Fundação Aether a compreender totalmente esse resultado de pesquisa. Quando soube que Terrance foi quem o completou, ele ficou chocado por um bom tempo. Afinal, na época, Terrance havia conduzido a pesquisa bem debaixo de seu nariz, usando o equipamento da Fundação Aether. Chefe Faba, você me conhece. Eu não entendo muito de pesquisa científica. Comparado a mim, acredito que o Pokédex Rotom seria um assistente melhor, disse Terrance com um sorriso. Se você pegasse um pesquisador aleatoriamente da equipe de Faba, sua experiência profissional provavelmente superaria a de Terrance. Terrance havia pegado um atalho com a pesquisa da Aura Totem e confiou pesadamente na assistência do Pokédex Rotom. Sem ele nunca teria tido tanta sorte. Pokédex Rotom? Faba ainda se lembrava dele. Depois de pensar por um momento, ele bufou e disse: Pokédex Rotom, hein? Certo. Ele não está com você? Não, vim para Alola devido a algumas circunstâncias inesperadas. A propósito, chefe Faba, que tal cooperarmos? Preciso conceder a Aura Totem a um Pokémon agora mesmo. Em troca, tenho a técnica de decomposição reversa da Aura Totem, bem como 3 pedras especiais. Elas podem ser úteis para sua pesquisa sobre a abertura de ultrafendas. Terrance sorriu. A conversão reversa de aura para energia luminosa. Você provavelmente não estudou isso, não é? A conversão reversa da Aura Totem. Ela tem algum valor de aplicação prática? Faba mostrou uma expressão perplexa. Bem, eu também não tenho certeza, mas ter mais abordagens é sempre uma coisa boa. Além disso, também tenho 3 pedras com funções diferentes. Uma pode absorver energia luminosa autonomamente, uma pode armazenar energia luminosa e uma pode purificar a energia luminosa para que ela possa se fundir com outras formas de energia. O que você acha? Isso lembra de alguma coisa. Acho que essas pedras podem ter alguma conexão com as pedras cintilantes e os cristais Z. Talvez elas possam ser um ponto de ruptura. Sem qualquer constrangimento, Terrance mencionou a técnica fonte de vigor de Beltfly, bem como as pedras desenvolvidas por James e Miau, e usou-as como moeda de troca para discutir a cooperação com Faba. No entanto, ele não estava realmente interessado em pesquisar como abrir ultrafendas. Se as ultrafendas poderiam ser abertas pelo esforço humano, isso não o interessava nem um pouco. O que ele realmente queria era usar a experiência de Faba para estudar se a Aura Totem poderia permanecer permanentemente em Beltfly. Esse era o objetivo que Terrance estava ansioso para alcançar. O Pokédex Rotom também ajudará, acrescentou Terrance. Capítulo 925. Faba pretendia originalmente convidar Terrance para pesquisar conjuntamente as ultrafendas. Agora que Terrance tomara a iniciativa de propor a cooperação, ele ficou naturalmente encantado, embora ainda sentisse que algo estava um pouco estranho. Conceder a Aura Totem a um Pokémon não é um problema, tenho todo o equipamento aqui. Mas quanto a uma pedra cintilante, eu não tenho uma. Faba ajustou seus óculos, enfatizando seu tom. Como? Como você pode não ter uma? Terrance tossiu de forma estranha. As pedras cintilantes são raras desde o início. Embora a fundação possa ter algumas em estoque, se você quiser usar uma, precisa enviar uma solicitação e obter a aprovação da presidente. Ou, você pode ir falar com ela pessoalmente. Não querendo assumir a responsabilidade, Faba imediatamente empurrou a questão de volta para Terrance. Ir falar com Musamine. Terrance olhou para Faba e então balançou a cabeça. Ele já havia solicitado através de seus próprios canais. Embora ainda não houvesse notícias sobre a pedra cintilante, ela deveria chegar em breve. Melhor não dever outro favor. Tudo bem, eu entendo. Terrance assentiu impotente. Ele pensou que talvez pudesse pedir emprestada uma pedra cintilante de Faba, mas parecia que isso era impossível. Vou preparar a pedra cintilante eu mesmo. Quanto às outras 3 pedras, não tenho certeza se elas serão de alguma ajuda para você. Você terá que analisá-las por conta própria. Se for urgente, elas deveriam ser entregues aqui amanhã. Então podemos discutir as coisas em detalhes, continuou Terrance. Ele não tinha conseguido descobrir nada sobre os fragmentos de Magtonium presenteados a ele pelo trio da equipe Rocket. Como eles estavam apenas parados de qualquer maneira, ele poderia muito bem ver se conseguia trocá-los por alguns benefícios de Faba. Sem problemas. Vou preparar a acomodação para você primeiro, disse Faba. A propósito, devemos informar a presidente Musamine e os outros. Se não for particularmente necessário, não há necessidade de perturbá-los. Provavelmente estarei saindo para resolver alguns assuntos nos próximos dias, respondeu Terrance. Tudo bem então. Faba sentiu. Como executivo da Fundação Aether, receber um convidado não exigia relatórios à presidente.
O dia seguinte, logo pela manhã, após informar Faba, Terrance deixou a Fundação Aether. Ele retornou mais uma vez à Ilha Puni para procurar por Tapu Fini. Para a Altaria dominar perfeitamente a aura de fada, seria necessária a ajuda das divindades guardiãs das 4 ilhas de Alola para uma forma misteriosa e especial de treinamento. O primeiro dia de treinamento especial seria organizado por Tapu Fini, a divindade guardiã da Ilha Puni. Voando sobre a Ilha Puni com a Altaria, Terrance não tinha ideia de por onde começar a procurar por Tapu Fini. No final, ele só pôde tentar fazer a Altaria usar a aura de fada para sentir sua localização, onde ela poderia estar. Terrance acariciou seu queixo. Embora a Ilha Poni não fosse tão grande, encontrar um Pokémon não era fácil. Felizmente, localizar Tapu Fini não fazia parte do próprio treinamento. Quando Terrance e Altaria voaram sobre o desfiladeiro Puni, uma figura familiar voou repentinamente em direção a eles à distância. Tapu Fini. Terrance chamou entusiasmado ao vê-la. Fini. Após voar para perto de Terrance, Tapu Fini olhou para ele e Altaria, assentiu e apontou em uma certa direção. Você quer dizer para irmos por ali? Terrance perguntou. Fini. Tapu Fini assentiu novamente e tomou a frente voando para longe. Tudo bem. Altaria, vamos segui-la. Seguindo atrás de Tapu Fini, Terrance e Altaria logo chegaram acima de uma cidade. Esta é a vila do povo do mar. Terrance ficou ligeiramente surpreso, não entendendo por que Tapu Fini o trouxera para cá. No entanto, após uma breve pausa, Tapu Fini moveu-se novamente, voando em direção ao mar mais distante além da vila do povo do mar. Após voar por um bom tempo, Tapu Fini finalmente parou e acenou seus braços, criando camadas sobre camadas de névoa densa. Imediatamente depois, onde quer que a névoa se espalhasse, a água do mar congelava, formando uma camada dura de gelo. Parece que este é o local de treinamento. Terrance olhou ao redor. O terreno nebuloso criado por Tapu Fini era surpreendente, cobrindo quase uma área do tamanho da cidade de Falarbor, formando perfeitamente um domínio de névoa espessa. Parecia ainda mais imponente do que o terreno nebuloso de Gardevoir. Ao chegar ao local de treinamento, Terrance saltou de Altaria e ficou sobre o gelo. Pouco depois, Tapu Fini moveu-se novamente. Desta vez, apenas soltou um longo grito. Enquanto isso, ao lado da grande árvore no centro da vila do povo do mar, uma garota com longos cabelos dourados e olhos cinzentos sentava-se silenciosamente em um banco, pintando. Várias telas estavam dispostas ao seu redor, e ela segurava um pincel, retratando alguns Ribombs esvoaçando ao redor da árvore. No entanto, logo quando estava na metade de sua pintura, um som fraco demais para humanos ouvirem claramente ressoou. Os Ribombs que serviam de modelo voaram imediatamente juntos, olhando em direção à distância, e então, seguiram rapidamente em direção ao mar. O que aconteceu? A garota levantou-se surpresa ao ver os Ribombs voarem para longe. Esta era a primeira vez que encontrava tal situação. Ribombs saindo no meio de uma sessão de pintura era algo incomum demais. Após vários Ribombs voarem, um permaneceu para trás. Este era o Pokémon da garota. Ao ouvir o som, ele voou imediatamente para sua cabeça e começou a dizer a ela o que havia acontecido. Você quer dizer que eles foram convocados por Tapu Fini? Mina pousou seu pincel e olhou para o mar com certa hesitação. Ribomb, você também deve ir, diga-me depois o que aconteceu exatamente. Naquele momento, de múltiplas direções através da ilha Puni, Cutiefly e Ribomb estavam sendo reunidos, voando em direção à área marítima onde Terrance estava. 15 minutos depois, mais de 100 Cutiefly e Ribomb haviam se reunido ao lado de Terrance. Vendo o Pokémon líder, Terrance falou subconscientemente. Aura Totem? A aura fluida misteriosa, junto com seu tamanho maior em comparação com os outros Ribomb, indicava claramente sua identidade. Terrance olhou ao redor, viu os muitos Cutiefly que haviam chegado e então olhou de volta para Tapu Fini, querendo entender qual era o primeiro estágio do treinamento. Conforme Tapu Fini explicava, a expressão de Terrance continuava mudando, até que ele finalmente olhou para a Altaria. O propósito do treinamento de Tapu Fini era temperar os fundamentos de Altaria, ou seja, seu controle sobre a energia de fada. A Altaria havia sido capaz de controlar a energia de fada desde que Mega evoluiu pela primeira vez, mas naquela época só conseguia controlar sua própria energia de fada. Após obter a aura de fada, a Altaria ganhou a habilidade de controlar a energia de fada externa também. Agora, o foco do treinamento era o último. No entanto, o método de treinamento era um tanto severo demais. Após confirmar com a Altaria, Terrance sorriu, e naquele momento Tapu Fini manipulou a névoa densa, coordenando com mais de 100 Cutiefly e Ribomb usando o vento de fada para lançar um ataque contra a Altaria. Capítulo 926. Enfrentando centenas desses ataques, a Altaria rapidamente realizou a Mega Evolução, espalhando sua aura de fada na tentativa de neutralizar o vento de fada. A maioria dos Cutiefly e Ribomb era bastante fraca, então o poder de seus movimentos não era alto. No entanto, seus números eram enormes. Incontáveis fluxos de vento de fada surgiram, tornando impossível para a Altaria neutralizar cada um deles de uma vez. Sob circunstâncias normais, se pudesse usar seus movimentos, a Altaria não seria tão passiva. Mas o conteúdo desse treinamento especial era justamente forçar a Altaria a depender apenas da aura de fada para resistir. Com mais de 100 ventos de fada, no momento em que a Altaria neutralizava 30 ou 40 deles, o restante já a atingia de uma só vez. Se não fosse pelo fato de que os ventos de fada restantes haviam sido parcialmente enfraquecidos pela aura de fada, e que seus usuários eram fracos, combinados com os atributos gerais notáveis de Altaria, qualquer outro Pokémon recebendo tantos ataques provavelmente teria sido derrotado instantaneamente em uma única troca. Mas mesmo com a aura de fada, ser atingida pela tempestade formada por dezenas de ventos de fada na primeira onda ainda deixou a Altaria em um estado ruim. Não apenas seu corpo sofreu ferimentos diretos, mas também sentiu a dor cortante de lâminas de vento a rasgando. Afinal, ela estava dependendo puramente de seu corpo para suportar esses ataques. Não importa quão fraco fosse cada movimento, a quantidade absoluta tornava tudo insuportável. Altaria, aguente firme. Terrance não pôde deixar de encorajá-la quando a viu lutando. No entanto, o que Terrance temia finalmente aconteceu. Enquanto Altaria resistia ao vento de fada, a névoa densa de Tapu Fini já a havia envolvido de todas as direções, prendendo Altaria lá dentro.
Dentro da névoa, Terrance conseguia sentir vagamente a condição de Altaria. Ela parecia estar sob imensa pressão. Essa pressão tornava ainda mais difícil para Altaria controlar sua aura de fada. Assim que essa mudança ocorreu, a segunda onda de vento de fada dos Cutiefre e Ribombe chegou. Suportando a pressão da névoa, Altaria espalhou mais uma vez sua aura de fada para neutralizar o vento de fada, mas o efeito não foi tão bom quanto na primeira onda. Com seu controle sobre a energia fada através da aura de fada, Altaria conseguiu neutralizar apenas cerca de uma dúzia de ventos de fada antes de ser atingida pela enorme explosão formada por numerosos ventos de fada colidindo. Após suportar a segunda onda, os ferimentos de Altaria pioraram ainda mais. No entanto, com sua força de vontade atual, não era o suficiente para afetar sua condição ou desempenho. Ainda assim, Terrance julgou que se outro ataque daquela intensidade viesse, a condição de Altaria inevitavelmente começaria a declinar. O que conta como passar? Neutralizar todo o vento de fada sob a pressão da névoa de Tapu Fini. Terrance caiu em pensamentos profundos. Ele também sentia a pressão. A julgar pelo progresso atual de Altaria, alcançar esse objetivo parecia extremamente difícil. No passado, Altaria servirá como núcleo da tática Lua de Gelo usando a aura de fada, fundindo a energia fada de cerca de 40 Pokémon do tipo fada na Lua de Gelo, como uma mestra das fadas. Mas pensando agora, controlar a fusão e a transformação daquela energia fada levará bastante tempo, e os outros Pokémon haviam cooperado deliberadamente com Altaria, o que fez seu controle sobre a energia fada através da aura de fada parecer sem esforço. Mas agora, sob a ameaça de mais de 100 ventos de fada, incontáveis movimentos a bombardeariam em menos de um fôlego. Altaria imediatamente se viu sobrecarregada e com a interferência de Tapu Fini, seu desempenho foi ainda mais afetado. Esse desenvolvimento fez Terrance perceber que o controle de Altaria sobre a aura de fada ainda era muito imaturo. Muito rapidamente, Altaria já havia suportado 7 rodadas de vento de fada. Sob a imensa pressão, o que surpreendeu Terrance foi que, embora a condição de Altaria continuasse piorando, seu controle sobre a energia fada ao redor estava realmente melhorando. Após a 8ª onda de vento de fada atingi-la, Mega Altaria estava gravemente ferida, com apenas um resquício de consciência restando. Naquele momento, Tapu Fini manipulou a água no mar, envolvendo-a em névoa densa e espirrando-a em Altaria. A água do mar brilhava com um fulgor cristalino enquanto fluía através do corpo e da mente de Altaria. Então, para o espanto de Terrance, os ferimentos de Altaria começaram a se curar rapidamente. E após suas feridas estarem completamente curadas, o que foi ainda mais incrível foi que Altaria, que passará por 8 rodadas de treinamento extremamente exaustivo, agora estava transbordando de energia e espírito ilimitados. Disse que Tapu Fini pode criar um tipo especial de água que purifica tanto o corpo quanto a mente. E para obter essa água pura, deve-se suportar a névoa que ela produz e ganhar seu reconhecimento. Então está aí aquela água que purifica o corpo e a mente? Vendo a transformação de Altaria, Terrance instintivamente comparou a água pura com a chama da vida. No final, ele descobriu que, embora a chama da vida também pudesse curar ferimentos, quando se tratava de restaurar energia, era muito menos surpreendente do que a água pura. No entanto, a chama da vida podia liberar um tremendo poder destrutivo. Como a água pura se comparava nesse aspecto, permanecia desconhecido. Aguente firme, Altaria. Neste ponto, tudo que Terrance podia fazer era torcer por ela. Talvez porque considerasse Terrance barulhento demais, disruptivo demais e irritante demais. Tapu Fini lançou um olhar sobre ele e imediatamente separou uma parte da névoa densa para envolvê-lo também. Preso dentro da névoa, Terrance ficou instantaneamente atordoado. Sentindo a pressão dupla em seu corpo e mente, ele sofreu física e mentalmente e achou difícil se concentrar. Isso lhe causou uma miséria insuportável, e ele finalmente experimentou o que Altaria estava passando. No entanto, neste estado, Terrance descobriu inesperadamente que o efeito de tempero em seu poder psíquico era extremamente eficaz. Então ele decisivamente começou a circular seu método de meditação, sem querer deixar essa oportunidade ser desperdiçada. E assim, sob o controle de Tapu Fini, a pressão da névoa se intensificou gradualmente, temperando a aura de fada de Altaria e o poder psíquico de Terrance. Meio-dia passou lentamente assim. Terrance perdeu gradualmente a noção de quantas vezes ele e Altaria haviam passado pelo batismo de água pura. 10 vezes? 20? 30? Ele não conseguia mais se lembrar. Ambos perderam o senso de tempo, deixando apenas a luta contra a névoa. Altaria estava em uma situação ainda pior, já que também tinha que suportar o ataque interminável de vento de fada. Vale a pena mencionar que a cada batismo de água pura, a habilidade de Altaria de controlar a energia fada aumentava significativamente, como se seu poder também tivesse sido purificado. Ao final do treinamento especial, Altaria já era capaz de neutralizar todo o vento de fada simultaneamente. Ela até tinha força suficiente para competir com Tapu Fini pelo controle sobre o campo nebuloso, embora todas as vezes fosse impiedosamente esmagada por Tapu Fini. À medida que a instância final de água pura se espalhava como gotas por toda parte, Tapu Fini encerrou o treinamento especial, indicando a Terrance que sua tarefa estava completa. Mas, Tapu Fini você? Enquanto Tapu Fini se aproximava, Terrance revelou uma expressão preocupada. A divindade guardiã da ilha Puni agora parecia totalmente exausta, como se tivesse gasto uma quantidade enorme de energia. Em resposta à preocupação de Terrance, Tapu Fini simplesmente balançou a cabeça, depois virou-se para expressar seus agradecimentos aos Cutiefre e Ribombe. Naturalmente, aqueles Cutiefre e Ribombe não ousaram aceitar. Em vez disso, estavam profundamente gratos a Tapu Fini por lhes dar a oportunidade de se banharem na água pura. À medida que ambos os lados trocavam agradecimentos, Terrance mais uma vez expressou sua gratidão a eles. Pouco depois, a névoa densa se dissipou e todos os Cutiefre e Ribombe voaram de volta para seus respectivos territórios. Capítulo 927. Tapu Fini muito obrigado desta vez. Embora não soubesse que tipo de acordo Tapu Fini havia alcançado com Xerneas, esse treinamento especial permitiu que Altaria alcançasse resultados tão notáveis em um curto espaço de tempo. A água pura de Tapu Fini sem dúvida desempenhou um papel crucial.
Produzir uma quantidade tão maciça de água pura deve ter causado um cansaço significativo para Tapu Fini também, e Terrance realmente não sabia como retribuir. Fini. Tapu Fini sorriu levemente e balançou a cabeça, depois olhou mais uma vez para a altaria e Terrance antes de virar-se e partir. Obrigado. Terrance adicionou silenciosamente em seu coração antes de caminhar até a altaria para verificar sua condição. Terrance olhou para o relógio. Apenas 6 horas haviam se passado desde que o treinamento especial começou. Ainda era tarde. Em apenas 6 horas, o controle de altaria sobre a aura de fada passou por um salto qualitativo. Era simplesmente inacreditável. Altaria. Soltando um grito suave, Altaria sinalizou que Terrance não precisava se preocupar. Ela estava em excelentes condições. Depois de olhar com gratidão na direção em que Tapu Fini partirá, Altaria entendeu que tudo aquilo era graças a Tapu Fini. Esse treinamento especial não aumentou significativamente a força de Altaria. O foco principal não foi o aumento de poder, mas sim o controle sobre a energia fada externa. Contra a maioria dos oponentes, os resultados desse treinamento não teriam muito efeito. Mas contra oponentes do tipo fada, Altaria seria absolutamente seu pesadelo. Mais importante, esse treinamento estabeleceu uma base sólida para Altaria. Com essa base, fosse a tática Lua de Gelo ou outras aplicações da aura de fada, Altaria seria capaz de lidar com elas com muito mais facilidade. O tempo de treinamento havia sido curto, o que surpreendeu Terrance. Ainda havia muito tempo sobrando no dia. Depois de pensar um pouco, Terrance decidiu voltar e ajudar Altaria a consolidar os resultados do treinamento de hoje. Vamos fazer Ninetales e Gardevoir experimentarem isso, disse Terrance com um leve sorriso. Mas antes disso, Terrance foi primeiro à Vila do Povo do Mar para verificar sua entrega expressa. A Pokédex Rotom e aquelas 3 pedras deveriam ter chegado a Lola. Após confirmar as informações de entrega, Terrance parou de repente, ouvindo um som fora do lugar. Depois de treinar por tanto tempo, seu estômago começou a roncar. Ele estava ficando com fome. Altaria estava exausta, mas ele próprio também não teve um momento fácil. Esfregando o estômago desamparado, Terrance vagou um pouco antes de entrar em um restaurante e pedir um arroz misto de frutos do mar local. Após esperar menos de 10 minutos, o prato finalmente chegou. Mas quando Terrance pegou a colher que o acompanhava, ele congelou de repente. Meu poder psíquico parece ter se materializado. Sob o treinamento de Tapu Fini, o progresso do método de meditação de Terrance finalmente atingiu um limite e rompeu com sucesso, tornando um orgulhoso psíquico. A materialização do poder psíquico, formando telecinese, significava que Terrance não era mais um psíquico novato, mas um verdadeiro. O tipo invejado por inúmeras pessoas. Segurando a colher, embora estivesse com muita fome, Terrance não começou a comer imediatamente. Em vez disso, fixou o olhar na colher, envolvendo-a com seu poder psíquico materializado. O que ele pretendia fazer agora era usar toda a sua força para controlar sua telecinese e dobrar a colher. Dobre. Terrance cerrou os dentes, olhos bem abertos, exercendo toda a sua força até que seu rosto ficasse vermelho, mas a colher permaneceu completamente imóvel, não mostrando nenhum sinal de dobra. Tão difícil. Desamparado, Terrance desistiu e mudou seu alvo para um grão de arroz no prato. À medida que sua telecinese apertava, um único grão foi diretamente esmagado até ficar plano. Vendo isso, Terrance finalmente sorriu em satisfação. Parecia que ele havia realmente se tornado um psíquico, sem dúvida sobre isso. A felicidade realmente veio de repente. Suportar 6 horas de pressão dentro da névoa densa havia valido a pena. Após terminar a refeição de bom humor, Terrance saiu do restaurante e estava prestes a voltar. No entanto, naquele momento, uma garota desconhecida bloqueou seu caminho. Você é? Olhando para a garota com um ribombe na cabeça, Terrance perguntou instintivamente. Xi, há uma aura de fada em você muito forte. A garota não respondeu à sua pergunta imediatamente. Em vez disso, ela rapidamente deu um passo à frente, inclinou-se perto de Terrance e o cheirou antes de falar pensativa. Meu nome é Mina, uma residente da Vila do Povo do Mar. Sou pintora, a garota chamada Mina então disse seriamente. Mina, a capitã de prova da região de Alola na história original, proficiente em tipo fada e uma especialista em tipo fada no futuro, mas atualmente, apenas uma pintora comum. Olá, sou Terrance. Terrance a cumprimentou um tanto confuso. Essa garota era um pouco estranha. O perfume da aura de fada, que tipo de cheiro era aquele? Senhor Terrance, posso perguntar, você conheceu Tapu Fini, certo? As palavras de Mina foram surpreendentes, fazendo Terrance olhar para ela e para o ribombe em sua cabeça com surpresa. Entendo, então seu ribombe estava lá naquela época também. Terrance disse com um sorriso. Então isso significa que você realmente conheceu Tapu Fini? No passado, muitas pessoas na região de Alola desafiaram a névoa criada por Tapu Fini para obter água pura. Entre eles estavam treinadores com mais intenções. Talvez porque Tapu Fini tenha se cansado de tais humanos, não se mostrou mais. Na Ilha Puni, os residentes raramente viam sua divindade guardiã novamente. Então, quando Mina descobriu que Terrance havia estado em contato com Tapu Fini, ela imediatamente ficou animada e perguntou. No entanto, Terrance não podia contar a essa garota os detalhes. Desculpe, não posso dizer muito sobre Tapu Fini. Espero que entenda, Terrance acenou com a mão. Bem, então talvez nos encontremos novamente se o destino quiser. Espere, senhor Terrance, então quem exatamente é você? Vendo Terrance prestes a partir, Mina perguntou imediatamente ansiosa. Afinal, Terrance poderia ser o único humano nos últimos anos que viu Tapu Fini, e Tapu Fini tinha grande significado para ela. Eu sou da região de Oen, um treinador atualmente desafiando a elite dos 4 da Liga de Oen. Seus sentidos são bem aguçados. Talvez eu realmente tenha uma forte aura de fada em mim, Terrance disse com outro sorriso. Pensando nas palavras de Mina agora, ele as achou bastante interessantes. Ela conseguia realmente sentir o cheiro da aura de fada. Talvez no futuro, ela pudesse se tornar uma excelente treinadora. Desta vez, Terrance não olhou para trás e caminhou direto para fora da Vila do Povo do Mar. Capítulo 928. Após retornar à Fundação Aether, Terrance encontrou-se rapidamente com a Rotom Pokédex.
Tendo viajado todo o caminho da região de Oen até a Lola, a Rotom Pokédex usou seu cansaço como desculpa e pediu a Terrance que a convidasse para uma grande refeição. Para um pedido tão simples, Terrance naturalmente concordou sem hesitação. Quanto ao tipo de comida que a Rotom Pokédex gostava, o departamento de pesquisa da Fundação Aether tinha em abundância. Mesmo que a Rotom Pokédex se empanturrasse, ela ainda poderia não ser capaz de digerir toda a eletricidade ali. Então estas são as 3 pedras? Faba pegou os fragmentos de Magtonium das mãos de Terrance e examinou-os cuidadosamente. Após um momento, uma expressão intrigada apareceu em seu rosto. Embora existissem incontáveis tipos de minérios com conhecimento de Faba, como seria possível que ele nunca tivesse ouvido falar de Magtonium? Além disso, as propriedades desta pedra eram surpreendentemente semelhantes às da pedra cintilante e dos cristais Z, o que deixou Faba extremamente curioso. No momento em que obteve os fragmentos de Magtonium, ele sentiu imediatamente a urgência de voltar e estudá-los. De qualquer forma, vou deixá-los com você, assentiu Terrance. Talvez você possa estudar o Magtonium referenciando o Anel Z. Então, chefe Faba, ainda tenho coisas a fazer, então vou indo. Com isso, Terrance retornou imediatamente para sua residência e, junto com a Rotom Pokédex, começou a atualizar os dados de Altaria. Quando Gardevoir e Ninetales usavam movimentos do tipo fada para atacar, Altaria costumava precisar de algum esforço para contra-atacá-los. Mas agora, ela conseguia neutralizá-los com facilidade, quase instintivamente, fazendo com que a energia fada deles entrasse em colapso instantaneamente. Neste ponto, Altaria não estava contando com penas de algodão, ondas sonoras de supressão ou quaisquer outros movimentos ofensivos. Ela estava resistindo inteiramente usando apenas o poder da aura fada. Disso, estava claro que o controle de Altaria sobre a aura fada havia melhorado significativamente. Com essa mudança como foco, Altaria, Ninetales e Gardevoir começaram a estudar mais a fundo outras aplicações da aura fada. Ao mesmo tempo, a Rotom Pokédex recriou a tática Lua de Gelo e o domínio fada com base nas melhorias de Altaria. À medida que o domínio de Altaria sobre a aura fada aumentava, essas técnicas de batalha em equipe poderiam sofrer mudanças desconhecidas. Um novo dia chegou. Após ajustarem sua condição, Terrance e Altaria foram para a Ilha Akala. Tapu Fini era do tipo água e fada, capaz de controlar água pura, enquanto a divindade guardiã da Ilha Akala, Tapu Lelé, era do tipo psíquico e fada, possuindo habilidades semelhantes. Terrance tinha muitos palpites sobre o treinamento especial de hoje, mas quando encontrou Tapu Lelé, percebeu que nenhum de seus palpites chegava perto do conteúdo real do treinamento. Lelê, lelê, lelê. Nas ruínas da vida na Ilha Akala, Tapu Lelé transmitiu claramente o conteúdo do treinamento especial de hoje para Terrance e Altaria. Se o primeiro estágio do treinamento foi ajudar Altaria a alcançar o controle fada, então o segundo estágio de hoje era ajudar Altaria a alcançar o controle da vida. Chernias me disse uma vez que a energia fada e a energia vital estão intimamente ligadas. O treinamento de hoje é centrado nisso? Terrance perguntou com curiosidade. Lelê. Tapu Lelé assentiu, olhou para Altaria e deu instruções para Altaria tentar integrar a energia vital em sua aura fada. Isso. Ao ouvir as instruções de Tapu Lelé, Terrance e a Rotom Pokédex nas proximidades ficaram atônitos. Eles estavam naturalmente familiarizados com a fusão de energia, mas isso de forma alguma era algo que pudesse ser alcançado facilmente. Mesmo para a chama da vida, Altaria só conseguiu compreendê-la após trabalhar junto com a Rotom Pokédex por um longo tempo, resumindo experiências, então, entrando no magma, renascendo do fogo após incontáveis ferimentos graves. Agora que Tapu Lelé estava pedindo a Altaria que fundisse a aura fada com a energia vital, os dois não puderam evitar a preocupação com as consequências da colisão das duas forças. Lelê. A expressão de Tapu Lelé era séria. Vendo a expressão de Tapu Lelé, Terrance e Altaria só podiam escolher confiar nela. Após a auto-mega evolução, Altaria tentou imediatamente fundir a aura fada com a energia vital. No momento seguinte, as duas forças colidiram com intensidade aterrorizante, e uma explosão foi iniciada instantaneamente envolvendo Altaria. A explosão ao seu redor era ainda mais poderosa do que o vento de fada de Ribombe. Até mesmo as explosões produzidas quando a energia do fogo e a energia vital se fundiram no passado eram inferiores a esta. Com apenas uma tentativa, Altaria ficou gravemente ferida. Lelê. Vendo Altaria ser engolida pela explosão e envolvida por fumaça, Tapu Lelé cobriu a boca e riu, então liberou escamas brilhantes. Essas escamas eram muito mágicas, carregando uma fragrância suave. Assim que Altaria entrou em contato com elas, seus ferimentos foram instantaneamente curados. Roto. São escamas, Roto! Exclamou a Rotom Pokédex entusiasmada ao ver as ações de Tapu Lelé. Segundo a lenda, as escamas brilhantes espalhadas pelo corpo de Tapu Lelé podem estimular o corpo e têm o efeito de curar ferimentos ou doenças. No entanto, se alguém entrar em contato com uma grande quantidade dessas escamas, o corpo também pode sofrer algumas mudanças aterrorizantes, tornando-as uma substância muito perigosa. No passado distante havia lendas de Tapu Lelé usando essas escamas para aliviar o cansaço e mediar conflitos entre ilhas. Mas outra versão da história afirmava que Tapu Lelé usou o poder das escamas para deixar todos os envolvidos no conflito à beira da morte. Terrance também conhecia essas lendas. Ao ver Tapu Lelé espalhar as escamas brilhantes, ele prestou atenção imediata às mudanças de Altaria. Além da cura, as escamas também tinham o efeito de estimular o corpo. O processo de estimulação corporal trazido por Tapu Lelé era como adicionar um catalisador à fusão de energia, tornando mais fácil para Altaria fundir as duas energias. O processo de estimulação era um fator-chave nos círculos acadêmicos para prevenir a fusão de energia ineficaz, e Terrance estava familiarizado com isso.
Agora, vendo Tapu Lelé liberar suas escamas, Terrance entendeu instantaneamente o propósito deste treinamento especial. Com a ajuda das escamas, as colisões ineficazes entre a aura fada e a energia vital foram bastante reduzidas, e o poder das explosões diminuiu gradualmente. Pelas consequências produzidas durante o processo de mutação de Jianxi, Terrance havia aprendido que a energia fada continha uma substância semelhante à energia vital. Essa substância era a principal fonte de conflito com a energia vital. Com a ajuda de Tapu Lelé, Altaria aproveitou esta oportunidade para entender gradualmente a energia fada a partir de um nível microscópico e tentou fazer com que os dois fluxos de energia vital se fundissem perfeitamente e se transformassem um no outro. Somente desta forma a aura fada e a energia vital poderiam se fundir verdadeiramente, cumprindo os requisitos de treinamento estabelecidos por Tapu Lelé. Capítulo 929. O conteúdo do treinamento especial começou com controle fada, seguido pelo controle da vida. O primeiro envolvia controlar a energia fada em um nível macro, enquanto o último focava em entender a energia fada em um nível micro. Essas duas sessões de treinamento deram a Terrance algumas novas ideias. Com base nas duas rodadas de treinamento especial, Altaria ainda estava no estágio fundamental e ainda não havia entrado em contato com o verdadeiro núcleo da aura fada. Durante a segunda fase do treinamento, graças à sua experiência anterior em fundir a chama da vida, Altaria havia desenvolvido seus próprios insights sobre como controlar a energia vital. Combinado com as escamas brilhantes de Tapu Lelé, o controle de nível micro de Altaria sobre a energia fada tornou-se cada vez mais refinado. Esse micro já havia superado o significado convencional, alcançando a própria essência da energia fada. Os dois tipos completamente diferentes de energia vital agora produziam apenas conflitos mínimos. Com o passar do tempo, Terrance e a Rotom Pokédex também notaram mudanças na aura fada. Era como se, após ser fundida com a energia vital, a vitalidade dentro da energia fada tivesse sido ativada, permitindo que Altaria a manipulasse livremente. Essa habilidade especial lembrou Terrance de um certo movimento do tipo fada, luar. Assim como o sol da manhã, luar é um movimento que restaura a resistência dependendo do clima. Seu efeito de recuperação é mais forte quando o luar está no seu auge. Fundamentalmente, luar também é uma aplicação da energia fada, provavelmente confiando na energia vital dentro da energia fada. Então é assim que funciona, estimular todo o potencial da energia fada através da energia vital e permitir que a Altaria compreenda completamente sua essência. Esse deve ser o objetivo principal deste treinamento especial. Após 3 horas, a Altaria passou por dezenas de fusões. Gradualmente, ela se estabilizou e encontrou o estado ideal. Durante essas dezenas de tentativas de fusão, Tapu Lelé espalhou continuamente suas escamas. Após consumir uma quantidade massiva delas, Tapu Lelé, assim como Tapu Fini antes dele, mostrou sinais de fadiga, e a sessão de treinamento finalmente chegou ao fim. Lelê, após verificar os resultados do treinamento de Altaria uma última vez, Tapu Lelé assentiu com satisfação e começou a se despedir de Terrance e Altaria. Obrigado, Tapu Lelé. Terrance acariciou a cabeça de Altaria, e juntos eles expressaram sua gratidão a Tapu Lelé. Alola é uma terra de partilha. As divindades guardiãs da Ilha Puni e da Ilha Akala compartilharam suas habilidades para ajudar Altaria a treinar, o que fez Terrance sentir um pouco de pesar. Ele queria fazer algo em troca pelas divindades guardiãs, mas não sabia o que poderia fazer, então só podia guardar silenciosamente essa bondade em seu coração. Após a partida de Tapu Lelé, para se preparar melhor para o terceiro dia de treinamento, Terrance continuou reforçando o conteúdo do treinamento dos 2 dias anteriores junto com Altaria. Terrance também percebeu que o treinamento estava progredindo passo a passo. Ele supôs que o treinamento do terceiro dia provavelmente envolveria a verdadeira habilidade central da aura fada. Ula Ula, a maior ilha da região de Alola, possui várias cidades e picos elevados cobertos de neve. Tapu Bulu é a divindade guardiã aqui. Diferente das duas divindades guardiãs anteriores, Tapu Bulu é um Pokémon do tipo grama e fada. Sua habilidade especial reside em controlar a natureza e governar o crescimento da vegetação. No terceiro dia de treinamento especial, no topo de uma montanha exuberante e verde em algum lugar da ilha Ula Ula, Tapu Bulu estava encostado em uma árvore descansando. Somente após a chegada de Altaria com Terrance é que ele abriu os olhos lentamente. Bulu. Ao ver Altaria, Tapu Bulu começou a explicar o conteúdo do terceiro estágio do treinamento especial e, no processo, fez uma árvore imponente crescer. Quase num piscar de olhos, os galhos e folhas da árvore se espalharam, cobrindo todo o topo da montanha, criando uma visão surpreendente. Incontáveis frutinhas rosas cresceram ao longo de seus galhos, parecendo incrivelmente apetitosas. Fruta Kei? Ao ver a fruta rosa, Terrance falou surpreso. Esse tipo de fruta era extremamente raro, encontrado apenas em regiões específicas. Que Tapu Bulu pudesse cultivá-la instantaneamente era verdadeiramente incrível. Comparado às habilidades especiais das outras duas divindades guardiãs, a habilidade de Tapu Bulu era algo que muitos Pokémon do tipo grama possuíam. Mas para atingir o nível de poder de Tapu Bulu, provavelmente havia muito poucos. Bulu. À medida que Tapu Bulu continuava sua explicação, Terrance passou a entender o conteúdo do treinamento do terceiro dia. Primeiro estágio, controle fada. Segundo estágio, controle da vida. Terceiro estágio, controle da natureza. Através dos 2 primeiros estágios, o controle de Altaria sobre a aura fada já havia se tornado excepcionalmente refinado. Agora, eles estavam finalmente tocando no poder mais incrível. Lá no MT, Shirney, a razão pela qual Xerneas conseguiu ganhar vantagem contra os Pokémon de Terrance, apesar de estar em menor número, era justamente porque podia recorrer sem esforço ao poder da natureza e convertê-lo em sua própria força. Não importava o quão fortes fossem os Pokémon individuais de Terrance, eles não podiam competir com a própria natureza. Muitos Pokémon lendários eram reverenciados pelos humanos justamente porque possuíam habilidades semelhantes. Para Pokémon lendários como Xerneas, esses poderes inatos profundamente dominados eram a verdadeira base de sua força. E agora, Altaria estava prestes a entrar em contato com o método que Xerneas usava para aproveitar o poder da natureza. Altaria pode alcançar esse nível também?
Terrance perguntou a Tapu Bulu. Bulu, Bulu. Tapu Bulu balançou a cabeça, indicando que não sabia e que tudo dependia de seus próprios esforços. Apontando para a árvore frutífera que havia criado, Tapu Bulu então se deitou de lado e prontamente adormeceu. Assim como diziam os rumores, Tapu Bulu não gostava de ser ativo e parecia muito estável. Mas se isso se devia a uma personalidade calma ou apenas preguiça, era uma questão de opinião. Agora, vendo cochilar, tanto Terrance quanto a Rotom Pokédex chegaram às suas próprias conclusões. Bem então, Terrance e Altaria trocaram um olhar e olharam impotentes para a árvore frutífera. Diferente das duas divindades guardiãs anteriores, Tapu Bulu não parecia ter nenhuma intenção de guiar Altaria. Então Altaria só podia começar a experimentar por conta própria. Ela conseguia sentir a rica energia fada e energia vital contidas na árvore, e podia até mobilizá-las. Mas como converter essa energia em seu próprio poder deixou Altaria perplexa imediatamente. Se fosse tão fácil, não haveria necessidade da tática lua de gelo de Ninetales. Eles poderiam simplesmente reunir o poder de todo o exército fada em um só corpo. Terrance e a Rotom Pokédex começaram a pensar em soluções. Quando se tratava de Pokémon melhores em aproveitar o poder da natureza, os Pokémon do tipo grama eram, sem dúvida, os melhores. Especialmente movimentos como esfera de energia, cuja essência é reunir energia vital da natureza. Além disso, havia também certas habilidades, como absorção de fogo, absorção de água, absorção de eletricidade e herbívoro, todas as quais envolviam a utilização de energia externa, mas todas elas tinham limitações significativas. Quanto a como Altaria deveria aproveitar o poder da natureza, Terrance e a Rotom Pokédex pensaram por menos de um minuto antes de se entreolharem subitamente, tendo chegado à mesma conclusão: presente natural. Ao mencionar esse movimento, Terrance sorriu imediatamente. Nos primeiros dias, o primeiro movimento que ele ensinou ao Esfablu recém-nascido usando seus métodos de criação foi este. A essência deste movimento é extrair poder de uma fruta para atacar. Dependendo do tipo de fruta absorvida, o tipo e o poder do movimento mudam. Olhando por outro ângulo, não seria isso precisamente tomar emprestado o poder da natureza? Capítulo 930. Presente natural tem limitações severas. É muito diferente de algo como Xerneas aproveitando diretamente o poder da natureza. E a energia de apenas uma pequena fruta dificilmente é o suficiente para ser de qualquer ajuda para a Altaria em seu nível atual. Ainda assim, esta pode ser uma direção a explorar, afinal, é o único movimento que a Altaria conhece. Pensando nisso, Terrance imediatamente chamou Altaria. Altaria, use a aura de fada junto com o presente natural para sentir a energia desta árvore. Altaria. Do outro lado, a confusa Altaria assentiu rapidamente ao ouvir a sugestão de Terrance e seguiu suas instruções, começando a sentir a energia de fada e a energia vital dentro da árvore de frutas criada por Tapu Bulu. A fruta Kei era um tipo especial de fruta que podia ser usada com o movimento presente natural. Ela continha uma quantidade rica de energia de fada e mesmo quando comida diretamente, servia como um excelente alimento de treinamento. Isso ocorria porque após consumir uma fruta Kei, passar por um treinamento de resistência melhorava as capacidades defensivas de forma muito mais eficiente do que treinar sem ela. Quando Altaria começou a combinar a aura de fada com o presente natural para perceber a energia natural, ela experimentou imediatamente algo diferente. Parecia que incontáveis pontos de luz estavam flutuando diante de seus olhos, todos ao alcance. Entre eles, os mais fáceis para Altaria tocar eram a energia de fada e a energia vital. Usando a aura de fada para mobilizar essas energias e o movimento presente natural para absorvê-las em seu corpo, Altaria progrediu suavemente. No entanto, devido à sua falta de proficiência com o presente natural, sua absorção inicial de poder da natureza foi extremamente lenta. Mesmo assim, este já era um passo significativo à frente. À medida que a energia vital e a energia de fada se fundiam em seu corpo, Altaria sentiu mudanças desconhecidas ocorrendo dentro de si, mas ela podia dizer que essas mudanças eram benéficas. Conforme as mudanças se intensificavam, todos os atributos físicos de Altaria começaram a aumentar. No entanto, não demorou muito para que a energia que havia se fundido em seu corpo se dissipasse, e suas habilidades físicas aprimoradas desaparecessem junto com ela. Então não funciona, murmurou Terrance, segurando a Pokédex Rotom e analisando o estado atual de Altaria, caindo em pensamentos profundos enquanto procurava uma solução. Ele olhou para Tapu Bulu, que ainda cochilava, coçou a cabeça vigorosamente e finalmente atribuiu o problema à proficiência. Afinal, muitos movimentos de status funcionavam da mesma maneira. Quanto menos proficiente o usuário, mais curta a duração do aprimoramento e vice-versa. Extrair diretamente energia da natureza para se fortalecer era muito mais poderoso do que impulsos como dança do dragão ou mente calma. Era compreensível que Altaria não conseguisse mantê-lo por muito tempo. Mas sem o primeiro e o segundo estágio de treinamento especial, Altaria provavelmente nem seria capaz de aproveitar o poder da natureza ainda. Terrance pensou por um momento e disse: Altaria, tente canalizar diretamente a energia natural emprestada para seus movimentos. Já que ela não conseguia sustentar a energia dentro de seu corpo por muito tempo, ela poderia muito bem usá-la para fortalecer seus movimentos. Terrance tomou a decisão rapidamente e Altaria agiu com a mesma rapidez, usando imediatamente este método para liberar uma explosão lunar. O ataque disparou para o céu, atravessando várias camadas de nuvens antes de finalmente desaparecer de vista. Bulu. Depois que Altaria terminou, Tapu Bulu abriu os olhos em um momento raro e olhou para ela, mas logo os fechou novamente. Terrance olhou subconscientemente para Tapu Bulu, depois reavaliou o movimento junto com a Pokédex Rotom. Comparado ao seu explosão lunar habitual, o poder é de fato muito mais forte. Mas ainda é o mesmo problema, a quantidade de energia natural que ela pode extrair de uma vez é muito pequena. Não fornece nenhuma melhoria decisiva para Altaria em sua força atual, disse Terrance lentamente. No momento, o grau em que Altaria podia aproveitar a energia vital externa e a energia de fada fez Terrance pensar em outro movimento, força da natureza. Atacar com força da natureza faz com que o movimento usado varie dependendo da localização. Comparado a este movimento, o método atual de Altaria diferia de duas maneiras. Ela podia confiar em seu domínio sobre a energia de fada e a energia vital para integrar a energia natural em si mesma e em seus movimentos.
No entanto, os resultados ainda estavam longe do ideal, nada perto do nível de Xerneas. Mas temos que dominar esta técnica. Terrance e Altaria entenderam o potencial ilimitado desta técnica, então não se importaram com a monotonia do treinamento e, mais uma vez, dedicaram-se de todo o coração a ele. Entre as 3 divindades guardiãs, Tapu Bulu interferiu menos no treinamento de Altaria. Seu único papel era restaurar a vitalidade das árvores frutíferas depois que Altaria tivesse extraído completamente sua energia. A sessão de treinamento de hoje também foi a mais longa. Do amanhecer ao anoitecer, quase um dia inteiro se passou. Ao longo do dia, Altaria tentou continuamente aproveitar o poder da natureza para se fortalecer ou fortalecer seus ataques. Ao final do dia, embora pudesse extrair mais poder da natureza de uma vez, o aumento real de força para Mega Altaria ainda era inferior a 5%. No entanto, o ganho mais valioso foi que após um dia inteiro de treinamento, Altaria tornou-se extremamente proficiente na utilização do poder da natureza. À medida que o luar começou a aparecer, Tapu Bulu finalmente despertou de seu sono, aparentemente pretendendo encerrar o treinamento do dia. Diferente das outras 2 divindades guardiãs, ele não partiu imediatamente. Em vez disso, pegou um pedaço de erva vermelha e deu a Altaria, sinalizando para que ela comece. Isto é, uma erva. Após examiná-la, Terrance descobriu que, embora o item se parecesse com uma erva, parecia conter um poder misterioso. Nem a Pokédex Rotom conseguiu analisá-lo. O presente final de Tapu Bulu foi o último passo do treinamento de hoje. Seguindo suas instruções, Altaria comeu a erva vermelha e imediatamente ficou confusa. Bulu. Depois que Altaria terminou de comer, Tapu Bulu assentiu e montou diretamente o terreno gramado. Uma árvore, 2 árvores, 3 árvores. Logo, o topo da montanha estava cheio de árvores fruta-kei. Finalmente, Tapu Bulu sinalizou para que Altaria aproveitasse a energia da natureza mais uma vez. Altaria obedeceu. Neste momento, a ilha Ula Ula já havia entrado na noite, e os postes de luz estavam todos acesos. No entanto, esta noite foi extremamente incomum. As famílias saíram, apontando para o céu com espanto. O que é aquilo? Dentro da delegacia de polícia da cidade Po, o ex-oficial da Polícia Internacional e atual Kauna da ilha, Nanu, encarava em choque o luar que envolvia toda a ilha Ula Ula, olhando para a distância em descrença. A luz das estrelas original havia perdido completamente seu brilho sob este luar repentino. O brilho semelhante a uma névoa fluía pelo céu acima da ilha Ula Ula, fazendo com que os residentes da ilha começassem instintivamente a rezar. Ao mesmo tempo, nas outras 3 ilhas, as 3 divindades guardiãs também voltaram seus olhares para a ilha Ula Ula, para aquele céu enluarado de tirar o fôlego. É aquela erva. Depois que Altaria consumiu a erva dada por Tapu Bulu, a intensidade do poder da natureza que ela podia aproveitar aumentou repentinamente. Se anteriormente ela podia aumentar sua força em menos de 5%, agora, havia aumentado em 20%. Bulu. Enquanto Tapu Bulu assentia, Terrance entendeu seu significado. Ele olhou orgulhosamente para Altaria, que estava lançando uma explosão lunar para o céu. Aproveitar o poder da natureza. Talvez daqui a décadas, quando eu olhar para trás, para o dia de hoje, ficarei muito feliz por ter testemunhado o nascimento de uma lenda. Afinal, este era o sonho supremo de um treinador. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 931. Agora a força de Altaria aumentou muito graças à sua capacidade de aproveitar a energia natural. O aumento de 20% é calculado sobre o padrão da força de elite de um campeão. Altaria originalmente já possuía poder comparável ao Pokémon principal de um campeão. Se agora ela puder aproveitar a energia natural durante a batalha, pode-se imaginar quão grande seria a vantagem. Mesmo contra oponentes do mesmo nível, se eles não tivessem a mesma base, eles absolutamente não seriam páreo para a atual Mega Altaria. Neste momento, Mega Altaria já carregava os sinais de um lendário. Ainda há um problema agora, a concentração de energia natural. Terrance olhou para a árvore fruta-kei ao seu lado e falou pensativo. Todas elas foram criadas por Tapu Bulu usando terreno gramado, e continham energia de fada e energia vital extremamente densas. Então, no momento, Altaria estava essencialmente se aprimorando ao aproveitar a energia natural em um ambiente onde tal energia era altamente concentrada. Sob essas condições, ela podia ganhar um aumento de 20% na força. Mas e se ela estivesse em um lugar onde a energia natural fosse escassa? Por exemplo, o estádio Evergrande. Ela ainda teria o mesmo nível de poder então? Terrance lembrou-se de que no MT, Shinei, a área onde Xerneas lutou, não tinha uma energia de fada ou vital tão densa. No entanto, a energia natural que Xerneas aproveitou era imensamente vasta, completamente em um nível diferente das tentativas incipientes atuais de Altaria. Precisaremos testar isso depois que voltarmos, mas meu palpite preliminar é que a densidade da energia em um ambiente definitivamente afetará o desempenho de Altaria, disse Terrance com uma expressão preocupada. Se seu palpite estivesse correto, então a desvantagem residia no nível atual de domínio de Altaria sobre essa técnica. Naquela época, Xerneas definitivamente não exibiu sua força total. Comparando assim, Altaria só começou nesta área agora. Mas isso era normal. Seja Xerneas ou as divindades guardiãs das 4 ilhas de Alola, cada uma viveu por incontáveis anos. Seu domínio sobre suas habilidades foi aprimorado ao longo de eras. Não havia como Altaria alcançá-los da noite para o dia. Depois de ver o desempenho de Altaria, Terrance estabeleceu tentativamente uma pequena meta. Permitir que Altaria aproveitasse a energia natural e alcançasse um aumento de 20% na força em qualquer ambiente. Tapu Bulu, obrigado por hoje. Ao se despedirem, Terrance e Altaria expressaram sua gratidão a Tapu Bulu. Aquela erva vermelha havia sido a chave para ajudar Altaria a dar seu primeiro passo no domínio da técnica de aumentar a força através da energia natural. Isso havia aberto uma porta para Altaria. Daqui em diante, Terrance e Altaria só precisavam passar por aquela porta e continuar avançando. Além disso, Terrance já havia formado algumas ideias sobre os futuros métodos de aprimoramento de Altaria. Quanto a quão longe Altaria poderia ir, isso dependeria de seus esforços. Bulu. Depois de olhar para Terrance e os outros, Tapu Bulu assentiu, depois retornou ao seu local original e cochilou novamente, deixando Terrance e Altaria sem palavras. Vamos voltar.
Já está muito tarde, disse Terrance. A esta altura, o luar havia desaparecido, e a noite mais uma vez cobriu a montanha, acompanhada apenas por uma fraca luz das estrelas. Embora já estivesse muito tarde, nem Terrance nem Altaria foram descansar imediatamente. Perder algumas horas de descanso, ou mesmo não descansar por 1 ou 2 dias, tinha pouco impacto sobre o agora psíquico Terrance ou Altaria, que havia dominado a energia vital. Após retornarem, eles continuaram a estudar essa nova habilidade. Terrance ainda tinha várias ideias que não havia tentado, então não havia como ele cair no sono. Altaria primeiro confirmou o palpite inicial de Terrance. Ela tentou aproveitar a energia natural em um ambiente comum e, como esperado, o efeito foi mínimo. Embora a energia de fada e a energia vital existam em todos os cantos do mundo, aproveitar a energia natural em diferentes ambientes produz resultados vastamente diferentes, limitados pelo domínio de Altaria sobre a técnica. Desta vez, a força de Altaria aumentou menos de 5%. Se isso tivesse sido antes de Altaria consumir a erva vermelha neste ambiente, ela provavelmente só seria capaz de aproveitar um mero traço de energia natural. Então é isso. Não há como Altaria ter ganhado um método para aumentar sua força em 20% em apenas 3 dias. Acontece que em um ambiente normal, Altaria está apenas no estágio iniciante, sorriu Terrance, não muito desapontado, porque ele ainda tinha outra ideia que não havia tentado. Naquele momento a Pokédex Rotom voou de repente. Seguindo as instruções de Terrance, ela procurou por plantas semelhantes à erva vermelha dada por Tapu Bulu. Suspeito que aquilo possa ser uma erva de poder, Roto. A Pokédex Rotom projetou uma imagem holográfica, exibindo a aparência de uma erva de poder para Terrance. Erva de poder? Terrance ficou ligeiramente surpreso e examinou-a cuidadosamente. De fato, seja na cor ou no padrão, a erva vermelha dada por Tapu Bulu era muito semelhante a uma erva de poder. Mas se havia alguma diferença, era que a erva vermelha de Tapu Bulu era muito mais vívida, um tom de vermelho quase fascinante. A erva de poder tem um efeito de aprimoramento especial em movimentos poderosos que requerem carregamento. Ela pode acelerar o processo de carregamento para Pokémon, tornando-a uma planta muito rara, Roto. No entanto, esta planta não é onipotente, seu efeito diminui com o tempo. A maioria das ervas de poder só pode apoiar um Pokémon no uso de 1 ou 2 movimentos. Apenas algumas ervas de poder envelhecidas podem suportar usos múltiplos, Roto. A Pokédex Rotom explicou imediatamente sobre a erva de poder para Terrance. Depois de ouvir isso, Terrance disse surpreso. Então você está dizendo que a erva vermelha dada por Tapu Bulu é uma erva de poder? Isso é muito possível. Quanto mais velha uma erva de poder é, melhor seu efeito, e sua cor torna-se mais vívida com a idade. No entanto, comparado às imagens da erva que verifiquei, não houve nenhuma erva de poder mais velha do que a dada por Tapu Bulu, Roto. Então é possível que Tapu Bulu tenha usado sua habilidade para acelerar o crescimento da erva de poder, fazendo com que ela passasse por algumas mudanças incríveis. Especulou Terrance. Terrance caiu em pensamentos. Uma erva de poder, essa era de fato uma possibilidade. Movimentos como raio solar e lâmina solar exigem tempo para reunir o poder da luz solar antes de serem liberados. Em certo sentido, eles dependem da energia natural. Como a erva de poder pode acelerar o processo de acúmulo, não é difícil entender como ela poderia ajudar a Altaria a aproveitar a energia natural também, mas será que uma erva de poder comum poderia ajudar a Altaria, facilitar para ela aproveitar a energia natural? Terrance ponderou, sentindo que isso poderia ser um pouco incerto. Capítulo 932. Movimentos como raio solar e lâmina solar, embora a maioria dos Pokémon precise carregar antes de usá-los, também podem ser liberados rapidamente se a luz solar for extremamente forte ou se o Pokémon tiver dominado o movimento com perfeição. Se você olhar por essa perspectiva, é muito semelhante ao estado atual de Altaria. Se tratarmos a técnica de emprestar energia natural para fortalecer a si mesmo como um desses movimentos, torna-se muito mais fácil de entender. Então, se Altaria quer se tornar tão proficiente quanto Xerneas, ela só precisa de mais prática. Contanto que ela aprimore essa técnica como movimento, dia após dia, talvez depois de vários milhares de anos, ela possa alcançar o nível de Xerneas, haha. Claro que isso pressupõe que Altaria possa viver por vários milhares de anos. Terrance zombou de si mesmo. Como treinador de Altaria, ele precisava encontrar uma maneira de encurtar esse tempo. Então vamos começar a tentar o segundo conceito. Já que Tapu Bulu podia criar um ambiente rico em energia, o que dizer dele? Ninetales, Gardevoir, Mismagius. Após Terrance chamar, os 3 Pokémon assentiram imediatamente, olharam para Altaria no céu e liberaram energia de fada. Sua ideia era a seguinte: a energia natural da árvore de fruta que vinha de Tapu Bulu. Então, adotando uma abordagem mais direta, a energia de fada liberada por outros Pokémon poderia ser emprestada em vez disso? Lindo! Quando viram que Altaria podia realmente usar essa técnica para transformar a energia de fada liberada por Ninetales e pelos outros em seu próprio poder, Terrance e a Rotom Pokédex ficaram cheios de alegria. Esse método realmente parecia funcionar. Nesse caso, ele poderia criar artificialmente um ambiente rico em energia de fada. Depois que Altaria impulsionou seu corpo com a energia de fada liberada por Ninetales, Gardevoir e Mismagius, Terrance revelou uma expressão de expectativa. No entanto, que pena! Ainda é limitado pela proficiência de Altaria com a técnica. Como esperado, ainda é apenas um aumento de 20%. Terrance suspirou. Mas ainda é um novo método. Ter outra maneira de aumentar a força em 20% já é extremamente impressionante. Um aumento de 20% era o limite superior atual de Altaria. Mesmo que ela emprestasse a energia de fada liberada por Ninetales, Gardevoir e Mismagius, ela só conseguia aumentar seu poder em 20%. Mas após confirmar a viabilidade desse método, Terrance não precisava mais se preocupar com a concentração de energia de fada ao redor. Contanto que houvesse Pokémon do tipo fada suficientes ao seu redor, Altaria poderia liberar um poder de combate maior a qualquer momento. Se estiver dentro de um domínio de fada, Altaria sem dúvida se tornaria o núcleo absoluto. A prioridade máxima agora é deixar Altaria continuar praticando essa técnica. Embora possa não ser muito útil em batalhas regulares a curto prazo, em batalhas de equipe seria um trunfo extremamente eficaz.
Com energia suficiente, ela poderia até elevar a Altaria a um nível verdadeiramente lendário. No dia seguinte, Terrance partiu para a Ilha Melemele para realizar o quarto treinamento especial. Mas agora que a Altaria já havia dominado a técnica de emprestar energia natural, o que mais poderia haver para treinar? Quando Terrance chegou à Ilha Melemele, sua confusão só cresceu. Tapu Koko, Tapu Lelé, Tapu Bulu, Tapu Fini. As divindades guardiãs de todas as 4 ilhas estão realmente aqui. Em uma floresta em algum lugar na Ilha Melemele, quando Terrance viu as divindades guardiãs das 4 ilhas aparecerem diante dele, ele ficou atônito. Capu. A chegada de Terrance fez as divindades guardiãs das 4 ilhas trocarem olhares. Então Tapu Koko, agindo como seu representante, voou para frente e tirou uma pulseira prateada, entregando-a a Terrance. Embora fosse chamada de pulseira, seu artesanato era extremamente intrincado. Em sua superfície estava incrustado um cristal puro em forma de Z que fundia azul e rosa. Anel Z e cristal Z? Terrance exclamou em choque enquanto pegava a pulseira prateada. Com a explicação de Tapu Koko, Terrance logo entendeu o conteúdo do quarto treinamento especial. Entendi. O quarto treinamento especial é batalhar contra você usando este anel Z especial, certo? Terrance coçou a cabeça enquanto falava. O quarto treinamento especial era um teste dos resultados dos 3 dias anteriores de treinamento. Combate real. E o oponente era a divindade guardiã da Ilha Melemele, Tapu Koko. O cristal Z do tipo fada que me lembro não parecia com isso. Poderia ser o cristal Z exclusivo de Altaria? Mas não parece ser bem isso. Enquanto Terrance estava intrigado, Tapu Koko apontou para uma área aberta à distância, indicando que seria o campo de batalha. Terrance olhou para as outras 3 divindades guardiãs e percebeu quão extraordinária era esta batalha. Com tal escala, definitivamente não seria uma partida comum. Altaria, vamos lá. Após chegar à clareira que Tapu Koko indicou, Terrance e Altaria ainda estavam confusos quando as divindades guardiãs das 4 ilhas liberaram cada uma um campo. Campo elétrico, campo psíquico, campo nebuloso, campo de grama. Os 4 campos fundiram-se, suas cores entrelaçando-se, formando instantaneamente um domínio circular que envolveu todos dentro dele. As habilidades das divindades guardiãs das 4 ilhas de Alola eram, respectivamente, eletrogenese, onda psíquica, onda de névoa e onda gramínea, cada uma dominando o segredo supremo de seus respectivos movimentos de campo. Agora que os 4 campos haviam se fundido em um só, uma aura opressora pesada espalhou-se imediatamente, fazendo Terrance e a Rotom Pokédex sentirem agudamente o poder do domínio. Dentro deste domínio, Altaria sentiu imediatamente energia de fada e energia vital sem limites fluindo em sua direção, como se ela pudesse emprestar energia natural sem esforço. Entendo. Se batalharmos aqui, Altaria pode emprestar energia natural sem restrição. E com este domínio nos protegendo, as consequências da luta não se espalharão para fora. Terrance exclamou ao perceber, olhando para Tapu Koko. Ao mesmo tempo, o corpo de Tapu Koko estalou repentinamente com eletricidade, já assumindo uma postura de ataque. 2 anos atrás, Altaria havia lutado contra Tapu Koko. Naquela batalha, Altaria tinha sido quase completamente sobrepujada. Embora isso se devesse aos seus próprios erros como treinador, mesmo se Terrance tivesse dado comandos perfeitos na época, Altaria provavelmente ainda não teria sido páreo para ele. Com a percepção atual de Terrance, Tapu Koko definitivamente não tinha dado tudo de si naquela época. No mínimo, ele não tinha emprestado energia natural. Agora, Terrance estava extremamente curioso. Quanto do poder de Tapu Koko Altaria conseguiria forçar para fora? Altaria, mega evolua. Terrance ordenou com uma expressão séria. Após colocar o anel Z prateado em seu pulso, ele deu a ordem imediatamente. Com as divindades guardiãs das outras 3 ilhas protegendo-os, Terrance não precisava se preocupar em ser afetado pelas consequências da batalha. Ele focou intensamente em observar a luta. Enfrentando Tapu Koko, movimentos do tipo dragão eram limitados, então Altaria só podia confiar na energia de fada e na chama da vida. Capítulo 933. Após o início da grande batalha, Tapu Koko estava envolto em relâmpagos e em seu estado de agilidade, até mesmo a poderosa função de gravação da Rotom Pokédex mal conseguia capturar sua figura. Briga de rua. Em um instante, Altaria reagiu. Asas formadas de energia de fada dobraram-se e colidiram de frente com o corpo de seu oponente. Ambos os lados foram arremessados para trás pela força imensa. Mesmo sendo apenas uma troca preliminar, as ondas de choque varreram todos os cantos do domínio. Se não fosse pelas 3 divindades guardiãs protegendo Terrance, ele poderia ter sido completamente obliterado no primeiro momento. Cocó. Sentindo o progresso de Altaria, Tapu Koko assentiu e começou a reunir energia natural. Imediatamente a energia elétrica do mundo fluiu em direção a Tapu Koko e fundiu-se em seu corpo. Recorrendo à energia elétrica da natureza para fortalecer a si mesmo, Tapu Koko era claramente muito melhor nisso do que Altaria. Vendo a transformação de Tapu Koko, a expressão de Terrance tornou-se solene. Ele olhou para o anel Z recém-obtido e ativou-o imediatamente com seu poder psíquico. Enquanto ele passava levemente pelo cristal Z, a Altaria, conectada a ele em coração e mente, entrou em um estado misterioso. Este não era um cristal Z comum do tipo fada, mas um cristal Z especialmente preparado pelas 4 divindades guardiãs da ilha exclusivamente para Altaria. Após consumir uma quantidade tremenda de vigor e poder psíquico de Terrance, o movimento Z único começou a ser ativado. Sob o efeito do movimento Z, Altaria absorveu freneticamente energia de fada e energia vital do mundo exterior. Suas várias habilidades dispararam, superando diretamente a marca de 20%. Sua força aumentou em 30%, 40%, 50%. Somente quando seu poder geral havia aumentado em 50% é que Altaria finalmente parou. Naquele momento, ela irradiava um poder surpreendente. Até mesmo Terrance e a Rotom Pokédex, que estavam com Altaria dia e noite, ficaram totalmente chocados. Então, o efeito do movimento Z exclusivo é aprimorar a intensidade do emprestar energia natural para fortalecer a si mesmo de Altaria? Que movimento Z aterrorizante!
Terrance disse, apertando o peito. Não era apenas Altaria. Tapu Koko também havia passado por uma transformação tremenda. Recorrendo à energia natural, ele parecia tornar-se o senhor dos relâmpagos, banhado por incontáveis flechas de trovão. Nuvens de tempestade reuniram-se acima dele, e sob a terra o trovão estrondou. Sua aura era aterrorizante. Após ambos os lados terem emprestado energia natural, Altaria e Tapu Koko colidiram mais uma vez. Foi a primeira vez que Terrance testemunhou uma batalha desse nível, e ele estava extraordinariamente animado. No entanto, fracamente, ele também notou mudanças em si mesmo. Após usar o movimento Z, a sensação de que sua condição estava diminuindo tornou-se cada vez mais óbvia. Naquele instante, Terrance sentiu quase como se seu corpo estivesse prestes a ser esvaziado. Mesmo que eu pratique artes marciais e o método de meditação todos os dias, usar o movimento Z ainda exerce tanta pressão sobre mim. Terrance balançou a cabeça desamparado. Ele subitamente sentiu gratidão pelo anel mega semi-acabado da equipe Pesadelo. Se aquele anel mega não tivesse forçado a treinar seu poder psíquico e corpo físico, ele provavelmente não seria capaz de resistir ao movimento Z desse nível agora. O poder de relâmpago de Tapu Koko era incrivelmente formidável. Em comparação, o poder elétrico do Electivire mais forte do membro da elite dos 4, Léo, seria como um bebê diante do estado atual de Tapu Koko. Este poder de relâmpago não era nada que um Pokémon comum pudesse manejar. Enquanto o trovão rugia, até a terra tremia. Claro, Altaria também não era moleza. Após um aprimoramento de 50% da energia natural, sua força, velocidade e a intensidade de sua energia de fada haviam subido para um nível aterrorizante. Nesse momento, a energia de fada de Altaria solidificou-se diretamente em uma lâmina afiada presa às suas garras, rasgando em direção ao relâmpago liberado por Tapu Koko. À medida que o relâmpago intenso colidia com a lâmina de fada, Tapu Koko atacou pelo lado com ataque rápido, liberando uma barragem de esferas elétricas que preencheu o céu. A julgar pelo número puro, eram dezenas delas, e cada esfera elétrica continha um poder de relâmpago incomparavelmente aterrorizante. Combinado, esse poder era suficiente para arrasar uma cidade em um instante. Enfrentando esse ataque feroz, o poder de fada de Altaria transformou-se em um clarão enquanto o brilho mágico irrompia, varrendo o céu para colidir com um enxame de esferas elétricas. Tal colisão surpreendente de energia. Apenas as consequências sozinhas seriam suficientes para ferir gravemente o Pokémon principal de um membro comum da elite dos 4. Com uma batalha dessa magnitude acontecendo em uma área tão pequena, o coração de Terrance batia violentamente enquanto ele observava de perto. Além disso, a velocidade de Tapu Koko era simplesmente rápida demais, como se tivesse atingido verdadeiramente a velocidade da luz. Terrance não tinha tempo para acomodar Altaria. Contra a ofensiva de Tapu Koko, Altaria só podia confiar em seu próprio julgamento. Durante a troca, chamas ardentes sem limites irromperam pelo corpo de Altaria. A chama da vida manifestou-se a partir de sua aura de fada, varrendo cada parte de seu corpo. Após a energia vital fundir-se na aura de fada, a chama da vida de Altaria passou por uma transformação qualitativa. Sua cor começou a assemelhar-se à energia de fada. Comparada à chama da vida, era agora mais apropriado chamá-la de chama de fada. Neste ponto, tornou-se um movimento característico exclusivo da Altaria de Terrance, extremamente difícil de replicar. Sob a onda escaldante liberada pela chama da vida infundida com poder de fada, Altaria restaurou seus ferimentos em um instante enquanto irrompia com uma aura imensa. Sem a proteção dos 4 campos mantidos pelas 4 divindades guardiãs da ilha, aquela onda abrasadora poderia ter queimado toda esta floresta até as cinzas. Enfrentado com este ataque aterrorizante, Tapu Koko envolveu-se imediatamente com ainda mais poder de relâmpago e avançou com carga selvagem. Sua velocidade era tão horripilante que perfurou um buraco massivo diretamente através da onda de chama de fada. Fortalecida por tal velocidade aterrorizante, carga selvagem atingiu Altaria diretamente, fazendo-a voar e colidir contra a barreira protetora formada pela fusão dos 4 campos. No entanto, para Altaria, que possuía um método de cura, este ataque ainda não era suficiente para privá-la de sua capacidade de luta. Desta vez, incontáveis penas de algodão espalharam-se do corpo de Altaria, aparentemente tentando contra-atacar a velocidade de Tapu Koko através deste método. No entanto, nem Terrance nem Altaria esperavam que essa essência de suavidade de alto nível provasse ser tão frágil diante da lâmina de relâmpago do oponente. O algodão macio, resiliente e elástico foi instantaneamente fatiado pelos arcos de eletricidade liberados por Tapu Koko, dispersando-se em fragmentos. Ainda ficando mais forte, a boca de Terrance contraiu-se enquanto ele sentia a condição de Tapu Koko. Tapu Koko estava constantemente fortalecendo a si mesmo. Embora inicialmente mantivesse um nível de poder não muito longe do de Altaria, com o passar do tempo, a pressão que exercia sobre Altaria crescia cada vez mais esmagadora. Parecia que Tapu Koko estava usando este método para espremer o potencial de Altaria, permitindo que ela recorresse à energia natural de forma mais rápida e eficiente. Durante este processo, Altaria de fato deu saltos tremendos em progresso, porque somente ao recorrer constantemente à energia natural e fundi-la em seus movimentos ela conseguia acompanhar o ritmo do treinamento especial de Tapu Koko. Além disso, conforme o poder de relâmpago de Tapu Koko invadia o corpo de Altaria, a força física de Altaria parecia estar mudando também, sendo temperada. Tapu Koko estava usando o relâmpago para temperar o corpo de Altaria, ajudando-a a aumentar sua resiliência física para que ela pudesse suportar níveis ainda maiores de aprimoramento. Este relâmpago não era um relâmpago comum, mas um poder especial de relâmpago infundido com energia vital. Seus efeitos eram extraordinários. Capítulo 934. Isso é inacreditável. É assim que é uma batalha de nível lendário? À medida que o ritmo da batalha ficava cada vez mais rápido, Terrance estava completamente eufórico. Mesmo na partida do campeão, nunca tinha havido uma batalha desta intensidade.
Ambos os lados estavam agora utilizando vastas quantidades de energia natural. O poder que liberavam não era mais apenas o seu próprio. A cada movimento, tanto Tapu Koko quanto Altaria estavam agitando a energia natural, invocando o poder da própria natureza. Antes mesmo de perceber, mesmo com a recuperação contínua da chama da vida, a condição de Altaria inevitavelmente despencou para um ponto baixo. Mas ela ainda resistia, porque à medida que a condição de Altaria declinava, Tapu Koko também suavizava seu ataque levemente. Mas nunca o suficiente para deixar Altaria relaxar, forçando-a a liberar sua força total sob uma pressão que mal conseguia suportar. Fini, Lelê, Bulu. À medida que a batalha atingia seu estágio final, Altaria não conseguia mais aguentar. As outras 3 divindades guardiãs usaram cada uma seus próprios métodos, água pura, escamas brilhantes e energia vital, para apoiar Altaria em todos os aspectos. Finalmente, após uma exaustiva batalha de 6 horas, Altaria passou por uma transformação qualitativa em sua capacidade de aproveitar a energia natural. De acordo com a avaliação do Pokédex Rotom, com o estado atual de Altaria, mesmo sem usar o movimento Z, ela poderia aumentar sua força em cerca de 10% apenas através da energia natural, mesmo em um ambiente normal. Se colocada em uma área rica em energia natural, ou ao usar seu movimento Z exclusivo, o aumento poderia se tornar ainda mais aterrorizante. Na verdade, o ponto mais importante era, após ser temperada pelo poder do raio, Altaria acharia muito mais fácil no futuro suportar a amplificação trazida pela energia natural. Durante as trocas finais, após romper seus limites, as 3 divindades guardiãs não forneceram mais cura, observando silenciosamente a batalha chegar ao fim. E depois de lutar a esse ponto, até mesmo Tapu Koko, apesar de sua imensa força, estava mentalmente exausto. Isso fez Terrance suspirar. Talvez uma Altaria que pudesse pegar energia natural emprestada pudesse até mesmo derrotar um Tapu Koko que não dependesse dela. Claro, tal especulação inútil nunca teria a chance de ser comprovada. Como mais forte entre as 4 divindades guardiãs da ilha, Tapu Koko manteve a vantagem durante toda a batalha, mas ainda assim, reconheceu o desempenho de Altaria. Em apenas 4 dias, ela completou uma série de treinamentos especiais. Embora a ajuda das 4 divindades guardiãs tenha desempenhado um papel, isso era inseparável da própria perseverança de Altaria. Finalmente, Tapu Koko olhou para Terrance, mais precisamente para o anel Z que ele lidera. Ao chamado de Tapu Koko, o anel Z soltou-se repentinamente do pulso de Terrance e flutuou no ar. O que aconteceu em seguida deixou Terrance, Altaria e o Pokédex Rotom completamente atordoados. O que é isso? Terrance ficou momentaneamente estupefato enquanto observava Tapu Koko juntar as 2 metades de seus braços semelhantes a conchas, envolvendo o anel Z dentro deles. O que o deixou ainda mais sem palavras foi que depois de engolir o anel Z, Tapu Koko começou a realizar uma dança bizarra. Essa dança tinha um ritmo extremamente forte, fazendo Terrance pensar subconscientemente em 3 palavras: dança xamânica. Não apenas Tapu Koko, uma a uma, as outras 3 divindades guardiãs também pegaram o anel Z, envolveram-no em seus corpos e começaram a dançar em ritmos estranhos, como se usassem esse método para imbuir o anel Z com algum tipo de transformação mística. Ao processar o anel Z, as 4 divindades guardiãs da ilha também cantaram uma melodia em comum. À medida que Terrance observava por mais tempo, ele de repente sentiu que a dança delas era, na verdade, muito boa. Quando o anel Z retornou à mão de Terrance, ele descobriu que o cristal Z, que havia desaparecido após ativar o movimento Z, havia se formado novamente no anel Z. Além disso, parecia estar fixado ainda mais firmemente do que antes, como se tivesse se fundido ao próprio anel Z. Cocó. Após completar tudo isso, Tapu Koko voou até Terrance e o instruiu seriamente sobre assuntos relacionados ao anel Z. Ao ouvir o aviso de Tapu Koko, Terrance assentiu com uma expressão solene. Este cristal Z, após ser fortalecido pelas 4 divindades guardiãs da ilha, tornou-se ainda mais poderoso. Eles não recomendavam que Terrance o usasse em circunstâncias normais. A menos que enfrentasse um grande desastre, seria melhor nunca usá-lo, pois colocaria um imenso fardo nos corpos de Altaria e de Terrance. Eu entendo. Muito obrigado. Altaria. Terrance curvou-se rapidamente para as 4 divindades guardiãs da ilha, entendendo suas intenções. Este anel Z final destinava-se a ajudá-lo a enfrentar os grandes desastres. Quanto ao quão poderoso o movimento Z produzido pelo novo cristal Z tornaria Altaria, Terrance naturalmente esperava nunca descobrir, porque isso significaria que nenhum grande desastre havia ocorrido. Tapu Koko, tenho mais uma coisa que gostaria de lhe perguntar. De repente, Terrance pensou em algo e falou: é possível que a Aura Totem exista permanentemente em um Pokémon? Diante da pergunta de Terrance, as 4 divindades guardiãs da ilha ficaram em silêncio por um momento antes que Tapu Koko desse uma resposta. Ao ouvi-la, Terrance ficou momentaneamente atordoado. Entendo. Solgaleo e Ultrafendas? A resposta que Tapu Koko deu foi confiar no poder de Solgaleo ou das Ultrafendas. Quanto a qualquer outra coisa, era desconhecido. Terrance memorizou essa informação e assentiu firmemente. Paraíso Aether. Este já era o 5º dia de Terrance na região de Alola, e faltavam 2 dias para o início de sua competição de desafio da elite dos 4. Faba, como vai a pesquisa sobre aquelas 3 pedras? À medida que sua partida se aproximava, Terrance não pôde deixar de perguntar a Faba sobre o progresso do estudo dos 3 fragmentos de Magtonium. Eles são de fato úteis. Faba ajustou seus óculos. Não, melhor dizendo, eles fornecem uma linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio? Isso mesmo. Faba bufou levemente. Magtonium é feito pelo homem, não é? Terrance foi imediatamente pego de surpresa. Por que você diz isso? Embora esteja bem oculto, eles ainda carregam vestígios de tecnologia, Faba falou com orgulho. Embora não tivesse descoberto imediatamente, através de sua pesquisa ele ainda detectou a anomalia do Magtonium. Até ele mesmo ficou surpreso. Que tipo de pesquisador genial poderia ter feito um trabalho tão perfeito, quase enganando a ele, um pesquisador de topo da região de Alola? Nada mal. Terrance sorriu de forma desajeitada. Então, qual é essa linha de raciocínio? Diga-me. É sobre a energia usada para abrir Ultrafendas. Sempre usei energia psíquica como fonte de energia para abrir Ultrafendas. Agora que penso nisso, que tolice.
Um professor da Fundação Aether provou uma vez que as ultrafendas podem ser abertas usando o poder de Cosmog. No entanto, abri-las através de Cosmog consome uma enorme quantidade de energia. De acordo com os registros da Fundação Aether, Cosmog é do tipo psíquico, então sempre usei energia psíquica. Mas depois de obter Magtonium, fui inspirado. Cosmog parece se alimentar de luz, mas a energia que consome não é puramente energia psíquica. Então, é possível que seja um tipo especial de energia formada pela fusão de energia luminosa e energia psíquica? Faba riu alto. Dentre os 3 fragmentos de Magtonium, um pode absorver energia luminosa autonomamente. Um pode armazenar energia luminosa e um pode purificar a energia luminosa e permitir que ela se funda com outras energias. Você entende o que quero dizer, certo? Você quer dizer tentar usar energia formada pela fusão de energia luminosa com energia psíquica como fonte de energia para abrir ultrafendas? Terrance perguntou com interesse. Exatamente. Capítulo 935. As palavras de Faba encheram Terrance de imenso deleite. Logo após receber uma dica de Tapu Koko de que obter uma aura totem permanente poderia ser alcançado através do poder de uma ultrafenda ou Solgaleio, Faba já havia descoberto um método para abrir uma ultrafenda, e o próprio Terrance tinha até contribuído para isso. Realmente parecia que o céu estava o ajudando. Não importava se era o Cegante, Solgaleio ou Ultraburaço, não importava. Contanto que pudesse ajudar Beltfly a se tornar mais forte, Terrance perseguiria isso. A pedra cintilante que ele havia solicitado já havia chegado ao ginásio Falarbor. Embora Beltfly pudesse perder a primeira batalha de Terrance nas partidas da Elite dos 4, ela ainda teria oportunidades de entrar em campo depois. Primeiro, ele usaria a pedra cintilante para ajudar Beltfly a manter uma aura totem por vários anos. Então, quando chegasse a hora certa, ele ajudaria Beltfly a obter uma aura totem permanente. Esse era o plano de Terrance. Mesmo que Beltfly não pudesse se tornar tão poderosa quanto Altaria, Terrance estava determinado a ajudá-la a reivindicar o título de Beltfly número 1 do mundo. Se ao menos Beltfly também pudesse aproveitar a energia natural. Pensando no bom dia, raio solar, esfera de energia e outros movimentos de Beltfly, Terrance pensou imediatamente na técnica de Altaria. Infelizmente, Beltfly não tinha o mesmo tipo de oportunidade que Altaria. Ei, no que você está pensando? A voz perplexa de Faba trouxe Terrance de volta à realidade. Terrance olhou para ele e disse, não é nada. Devo estar saindo agora. Se houver algum progresso na pesquisa da Ultrafenda, por favor, certifique-se de entrar em contato comigo. Tudo bem. Mas vou manter essas 3 pedras comigo por enquanto, Faba assentiu. Ok, deixarei elas com você, respondeu Terrance. Quer chegasse à Fundação Aether ou a deixasse, Terrance não causou perturbação alguma. Ninguém sabia que em Alola, ele havia dado um passo crucial em direção a um domínio desconhecido. Região de Kalos. Como prometido, Xerneas veio buscar Terrance e o levou ao domínio de Diamante na região de Kalos. Depois de não ver Xerneas por alguns dias, Terrance achou seu comportamento calmo e intrigante. Xerneas, você não está curiosa sobre os resultados do treinamento de Altaria nos últimos 4 dias? Quanto aos resultados, posso dizer apenas olhando para o cristal em sua mão, Xerneas olhou para ele. Mas deixe-me lembrá-lo, se você quiser controlar aquele cristal, seu poder psíquico e condição física atuais estão longe de serem suficientes. Eu entendo. Ainda preciso continuar treinando, certo? Vou trabalhar duro, disse Terrance enquanto afastava algumas folhas e avistava a entrada do domínio de Diamante. Ele imaginou que uma vez que se tornasse um membro da Elite dos 4, poderia obter acesso a mais métodos de treinamento de poder psíquico e força física. Ele planejou verificar isso então. Por enquanto, o método de meditação dado pelo mestre Vitor e a arte marcial que ele ganhou do Elite dos 4 Bruno eram suficientes para ele. A eficiência era um tanto baixa, mas isso também era porque ele não os praticava há muito tempo. Afinal, alguns anos não eram quase suficientes para alcançar resultados significativos. Chegamos. Milímetro. Terrance assentiu e seguiu Xerneas para dentro do domínio de Diamante. No momento em que entraram, foram imediatamente recebidos por numerosos Carbin. Lord Xerneas, Lord Terrance, líder Carbin e bem, as 2 princesas de Ansi já estão lá dentro esperando por vocês, disse um guarda Carbin para eles. Depois de não vê-los por 5 dias, Terrance sentiu imediatamente uma antecipação pelo crescimento de Diancie. Ao chegar ao centro do domínio, Terrance viu instantaneamente as 2 Diancie em pé sob o coração de Diamante. Adivinhe quem sou eu? Adivinhe quem sou eu? À medida que Terrance e Xerneas chegavam, ambas as Diancie falaram ao mesmo tempo, imitando uma a outra até suas vozes eram idênticas. Terrance fez uma pausa por um momento, então apontou desamparadamente para a da esquerda. Quando você começou a jogar esse tipo de jogo também? Que chato. À direita, a princesa Diancie do domínio, vendo Terrance capaz de distingui-las de relance, imediatamente usou uma expressão frustrada. Tudo bem, princesa, e a outra Lady Diancie, por favor, parem de brincar. Naquele momento, líder Carbin saltou fracamente. Lord Terrance, sinto muito. É tudo porque nossa Lady Diancie levou seu amigo pelo caminho errado quando claramente líder Carbin explicou apressadamente. Está tudo bem, está tudo bem. Na verdade, estou muito feliz em ver Diancie tão viva, disse Terrance com um sorriso. Essas eram questões triviais. Após ser identificada, Diancie sorriu silenciosamente e veio rapidamente para o lado de Terrance. Embora apenas 5 dias tivessem se passado, Terrance sentiu que Diancie tinha crescido um pouco mais. Era bastante notável. Parece que vocês 2 já entenderam o significado da vida naquele momento. Xerneas olhou para o coração de Diamante, depois para as 2. Após banharem-se na aura de fada e herdarem a experiência acumulada das Diancie passadas, vocês agora devem ser capazes de se transformar em outra forma. Venham, deixem-me ver. Tudo bem. Ao ouvir o pedido de Xerneas, as 2 Diancie assentiram imediatamente e caminharam para um espaço aberto. Vocês realmente dominaram isso?
Terrance olhou para elas incrédulo. Tinham-se passado apenas 5 dias. O poder de herança do coração de diamante no domínio de diamante era realmente tão incrível? Ou a aura de fada de Xernias era excepcionalmente eficaz? Mega evolução. A outra forma a que Xernias se referiu era o que Terrance entendia como mega evolução. Sob os olhares atentos de Terrance, Xernias e líder Carbin, as duas de Ansi ficaram sérias, circulando diretamente a energia vital e começando a elevar seu nível de vida. Banhadas por uma luz branca deslumbrante, seus corpos começaram a mudar. Após a mega evolução, os diamantes em suas cabeças transformaram-se em formas de coração, e 2 fitas brancas semelhantes a véus caíram de suas coroas. Suas estruturas de anéis aumentaram para 3, posicionadas ao redor do pescoço, cintura e abaixo da parte inferior do corpo semelhante a uma saia. Além disso, suas partes inferiores do corpo foram substituídas por grandes diamantes, cercados por múltiplas estruturas de diamante alongadas. Nas extremidades tanto das fitas quanto dos diamantes alongados havia 1 a 2 pequenos diamantes octaédricos, tornando-as extraordinariamente magníficas. À medida que a luz branca desaparecia, as 2 mega de Ansi flutuavam no ar, sua beleza de tirar o fôlego deixando Terrance momentaneamente atordoado. Deixe-me sair, Roto. Naquele momento, sentindo as mudanças lá fora, o Pokédex Rotom lutou para sair da bolsa. A comoção trouxe Terrance de volta aos seus sentidos, e ele rapidamente o liberou. Oh meu Deus, Roto, tão linda! Como esperado, o Pokédex Rotom foi atraído pela mega evolução de Diancie. Vendo Mega Diancie pela primeira vez e 2 delas, ele começou imediatamente a tirar fotos sem parar. Graças ao Lorde Xernias e ao Lorde Terrance, o coração de diamante de nossa nação recuperou seu poder original. Sempre nos lembraremos de sua grande bondade, disse líder Carbin emocionalmente enquanto olhava para as 2 Mega Diancie. Quantos anos tinham se passado desde que Mega Diancie apareceu no domínio? Ele só tinha ouvido falar disso nas histórias de seus anciãos. É de fato um poder extraordinário. Espero que vocês o usem bem e não desonrem seus ancestrais. Xernias assentiu lentamente. Milímetro. Líder Carbin, princesa Diancie, na verdade, sou eu quem deveria estar agradecendo a vocês. Obrigado por estarem dispostas a compartilhar a herança do domínio, disse Terrance. Vendo a transformação de Diancie, embora ele ainda não soubesse que habilidades ela tinha ganhado, olhando para a expressão confiante de Mega Diancie agora, ele de repente sentiu uma conexão com ela em um nível espiritual. A seguir, vamos batalhar, certo? Perguntou Diancie. Sim, as batalhas da elite dos 4, respondeu Terrance com um sorriso. Talvez o que ele estava prestes a disputar agora fosse a posição da elite dos 4 mais forte em Oen. Capítulo 936. Cidade de Falarbor. Quando Terrance retornou, a assistente Sharon correu para o seu lado. Com a competição de desafio da elite dos 4, uma partida tão importante prestes a acontecer, Terrance havia desaparecido repentinamente alguns dias antes após se envolver em um incidente desconhecido, quase fazendo com que ela perdesse a cabeça de susto. Senhor Terrance, depois de amanhã é sua batalha contra o membro da elite dos 4, Sidney. O senhor precisa fazer algum preparativo? Não é necessário. Após retornar à cidade de Falarbor, Terrance começou imediatamente a trabalhar na concessão de uma aura de totem para Beautifly. Além disso, dedicou o restante de sua atenção a Diancie. De volta ao Monte Shinei, após sua mutação, ela lutou sozinha contra 4 Pokémon. Embora Gardevoir e os outros tivessem apenas a intenção de parar Diancie na época, aquele desempenho foi o suficiente para provar a força extraordinária de Diancie. Poderia até ser descrito como uma carpa saltando pelo portão do dragão e se transformando em um dragão. E agora, tendo herdado o poder do domínio de diamante, sua força após a mega evolução excedeu muito as expectativas de Terrance, algo que valia a pena explorar minuciosamente junto com a Pokédex Rotom. Ao contrário da temporada regular da Liga dos Campeões, a competição de desafio da elite dos 4 atraiu uma atenção maciça. Como esperado, na competição de desafio da elite dos 4 deste ano, 2 treinadores avançaram com sucesso, Norman e Terrance. O Sr. Norman, do ginásio de Petalburg, permaneceu o mesmo de sempre, sem intenção de disputar uma posição na elite dos 4. Isso significava que o único desafiante era Terrance. Como um treinador que ganhou destaque no último ano, Terrance primeiro obteve apoio da facção de concursos Pokémon, tornando-se o segundo mestre de concursos da era. Então, sob o nome do ginásio de Falarbor, ele estabeleceu a área cênica de Falarbor, tornando o ginásio famoso em toda a região de Oen. Essas conquistas já haviam feito de Terrance um nome familiar em Oen. Especialmente após derrotar o Sr. Norman, ele era amplamente considerado o candidato mais forte para uma posição na elite dos 4. Terrance. Irmão Terrance. Irmão Terrance. Enquanto Terrance se preparava para deixar a cidade de Falarbor e seguir para a cidade Sempre Grande, a vovó Arlan, que já estava bem idosa e raramente saía, queria ir pessoalmente à cidade Sempre Grande para torcer por ele, mas Terrance a impediu prontamente. Olhando para as crianças reunidas ao seu redor, Rina, Ayan, Taiga, Shizana, Scarlet e Miu, Terrance sorriu e balançou a cabeça. A vovó Arlan não está com saúde boa o suficiente para viagens de longa distância agora, então vocês também não deveriam ir, fiquem com ela. A competição de desafio da elite dos 4 será transmitida ao vivo ou retransmitida em vários canais. Vocês podem assistir a minha partida pela TV da mesma forma. Embora relutantes, as crianças entenderam o raciocínio de Terrance e escolheram obedientemente ficar ao lado da vovó Arlan, assistindo a batalha de Terrance da antiga Casa Verde. Não fiquem tão nervosos. Já passei pelo Sr. Norman. Na minha opinião, a competição de desafio da elite dos 4 não é fundamentalmente diferente da Liga dos Campeões. Terrance riu, esfregando a cabeça de Taiga. Nesse caso, estou indo. Irmão Terrance, o senhor tem que se tornar um membro da elite dos 4. As crianças gritaram rapidamente. Não se preocupem. Terrance acenou com a mão. Ao mesmo tempo, a assistente Sharon pegou a mochila dele, e os dois entraram em um carro e seguiram para o aeroporto de Malville. Neste momento, ainda havia 2 pessoas que não tinham aparecido para se despedir de Terrance. Kotoko encostou-se em uma parede e após observar a figura de Terrance partindo, soltou um suspiro. Pensando no Terrance que
tinha acabado de se tornar um líder de ginásio e ajudou a resolver o nó em seu coração. E comparando-o ao Terrance que estava prestes a obter a maior honra para um treinador, Kotoko sentiu uma onda de emoção. O tempo realmente passou rápido. Professora Kotoko, a senhora não vai assistir pessoalmente? Pode deixar o ginásio comigo. Assim que Kotoko observava silenciosamente Terrance partir, Troy, o aprendiz do ginásio de Falarbor, apareceu de algum lugar. Eu não vou. Vou apenas esperar pelo resultado, respondeu Kotoko casualmente. Neste ponto, os pontos acumulados de Terrance na Liga dos Campeões estavam no mesmo nível do grupo da elite dos 4. E a julgar pela força que ele demonstrou em sua batalha com Norman, o líder de ginásio Terrance vai ganhar, certo? Talvez. Ele está sempre negligenciando o ginásio para estudar tipos fada. Quem sabe se não era tudo para hoje. Kotoko revirou os olhos. Com um membro da elite dos 4 do tipo noturno e outro do tipo dragão em Oin. Ela estava começando a suspeitar que a mudança de foco de Terrance tinha sido planejada o tempo todo. Troy ficou atordoado. Então eu também não vou. A Yan e os outros não vão, e seria chato ir sozinho. Enquanto isso, a caminho do aeroporto, Terrance espirrou várias vezes seguidas, fazendo com que Sharon perguntasse imediatamente preocupada. Senhor Terrance, o senhor deveria tomar algum remédio para a gripe. Ele não precisa. Terrance respondeu rapidamente. Ele percebeu de repente que se todos da antiga Casa Verde não fossem assistir pessoalmente, então ele provavelmente não teria um grupo de apoio. Por outro lado, deveria haver apoiadores, embora provavelmente todos sejam estranhos. Mas isso é melhor que nada. Terrance fechou os olhos, pretendendo descansar por um tempo. Senhor Terrance, algo está errado. Enquanto estava em um estado meditativo, Terrance ouviu a voz de Sharon e abriu os olhos imediatamente. O que foi? Por que você está tão agitada? Recebi uma mensagem do Sr. Raul Contesta. Ele pediu que o senhor olhasse para isto. Terrance pegou o laptop que Sharon entregou. No momento em que viu a notícia na página, seu olhar se tornou nítido. Elite dos 4 Drake se aposenta. Elite dos 4 Drake, ele. Terrance claramente não havia se recuperado do choque. Se Drake se aposentasse, isso não significaria que ele poderia avançar diretamente para uma posição na elite dos 4? A notícia tinha sido publicada há apenas 2 minutos, e pouquíssimas pessoas a tinham visto ainda. Após vê-la, Terrance não seguiu imediatamente para a cidade sempre grande. Em vez disso, ele parou na cidade de Malville e contatou o Sr. Raul Contesta. Sr. Raul Contesta, o que está acontecendo? Este é o resultado de uma luta de poder de 3 vias. De qualquer forma, haverá mudanças na próxima competição de desafio da elite dos 4. Fique de olho nisso, e eu o informarei assim que tiver mais notícias. Eu entendo. Terrance suspirou suavemente. Parecia muito mais complicado do que aparentava. Após encerrar a chamada com Raul Contesta, ele continuou lendo as notícias sobre a aposentadoria do membro da elite dos 4, Drake. Idade, hein? De acordo com o relatório, o principal motivo dado para a aposentadoria de Drake era sua idade. 58 anos, o que era de fato considerado idoso no mundo dos treinadores. Como membro mais sênior entre a atual elite dos 4 e um dos mais fortes, sua aposentadoria confundiu muitos, mas também era compreensível para muitos outros. Afinal, em todas as regiões com uma liga Pokémon, os grupos da elite dos 4 estavam se tornando cada vez mais jovens. Treinadores mais velhos, devido ao declínio da condição física, estavam gradualmente se afastando das linhas de frente. Para mim, isso é uma boa notícia, Terrance ponderou. Capítulo 937. A cidade de Sotopolis é uma cidade costeira perto da cidade de Lilikov. Em seu porto, um navio à vela partiu lentamente, seguindo direto para a cidade sempre grande. Com o avanço da tecnologia até os dias de hoje, é raro ver alguém cruzando mares perigosos em um veleiro. Seja considerando velocidade ou segurança, veleiros são uma escolha ruim. Mas este navio era diferente, porque seu capitão era um membro da elite dos 4, Drake. Em pé no convés, Drake observava as ondas distantes com as mãos enfiadas nas mangas de seu casaco aberto, revelando seu abdômen musculoso e bem definido. Sob seu boné branco de capitão estava um rosto severo, sua barba e cabelos grisalhos revelando sua idade. Mestre, o senhor realmente decidiu? Sim. No momento em que Terrance derrotou Norman, eu entendi. É hora de eu deixar esse palco. Mas antes de partir, tentarei garantir alguns benefícios. Drake olhou para seu discípulo mais velho, Fitzwilliam, e disse, originalmente, eu planejava esperar o momento certo para entregar a cadeira da elite dos 4 para você. Mas não há tempo. Talentos da nova geração estão surgindo um após o outro. A geração antiga deve eventualmente se retirar. É porque sou muito incompetente. Fitzwilliam baixou a cabeça, vestido com um uniforme de marinheiro. Você é muito talentoso, com potencial ilimitado. Minha aposentadoria é inevitável. Entre as 4 grandes facções representadas pela atual elite dos 4, apenas a nossa facção carece de força. Se não fosse por alguns treinadores veteranos mantendo as coisas sob controle, teríamos sido expulsos da liga há muito tempo. Drake riu, colocando a mão no leme do navio. Décadas atrás, ele tinha seguido seus anciãos por vários mares, lutando contra o oceano, o clima e piratas. Daqueles que ganhavam a vida no mar, muitos treinadores poderosos surgiram, e Drake era um deles. No entanto, devido ao avanço tecnológico, os veleiros se retiraram do palco dos mares e se tornaram mais um evento esportivo. A facção marítima à qual Drake pertencia declinou gradualmente. Embora tenham conseguido acessar alguma tecnologia através de alguns treinadores poderosos, seu desenvolvimento ficou para trás. Comparado às famosas frotas da Liga Pokémon, sua força era insuficiente. Comparado a conhecidas empresas de comércio marítimo, sua economia estava atrasada. Nem sua força nem sua economia eram de primeira linha. Os sinais de declínio eram evidentes. O futuro pode não ficar sem uma chance de mudar as coisas. Em sua luta contra a natureza, você esqueceu o que é mais importante.
O que eu ganho com essa aposentadoria será o suficiente para nós digerirmos por um tempo. Contanto que você possa crescer, isso não será uma perda. Afinal, comparado à tecnologia, acredito que neste mundo, Pokémon e treinadores são a tendência principal. Drake disse com uma voz profunda. Então, se nada de inesperado acontecer, a competição de desafio da Elite dos Quatro se transformará em uma batalha de sucessão entre Terrance e eu. Nesta partida, eu darei tudo de mim. Mas o oponente também não é uma pessoa comum. Só podemos fazer o nosso melhor e deixar o resto para o destino. Vamos, para a cidade sempre grande. Quando Drake terminou de falar, seu discípulo mais velho, Fizzbilion, soltou um suspiro pesado. Então o veterano Drake realmente tomou essa decisão. Ao mesmo tempo, os outros 3 membros da Elite dos Quatro de Hoenn caíram em pensamentos após verem a declaração de Drake. Especialmente Sidney. Após pensar sobre isso, ele fechou diretamente o computador e soltou um bocejo entediado. Ele já tinha adivinhado. A batalha de alta pressão para a qual ele estava se preparando há tanto tempo parecia ter sido cancelada. Trim, trim. Em uma sala central da Liga de Hoenn, o presidente Nakai ignorou o telefone tocando constantemente. Ele não precisava pensar para saber que representantes de várias facções estavam ligando para perguntar sobre a situação. A aposentadoria de Drake era algo que ele próprio propôs. Em vez de chamá-la de aposentadoria voluntária, era mais preciso dizer que Drake, a facção de concursos Pokémon e a Liga tinham chegado a um consenso. Um acordo onde nenhuma das partes sairia perdendo. Scarlet, deixarei a batalha de sucessão com você. Quanto ao momento, você pode coordenar com as opiniões de Terrance ou de Drake, mas tente fazer com que tudo seja organizado dentro de uma semana. Não deixe que isso interfira nos procedimentos normais da Conferência da Grande Liga. Sim, entendido. Quando o presidente Nakai terminou de falar, sua secretária retirou-se rapidamente para tratar do assunto. Não muito tempo depois, a notícia de que a batalha de Terrance com Sidney tinha sido cancelada espalhou-se por toda Hoenn. Por que não posso continuar o desafio? Terrance, que já tinha chegado à cidade sempre grande, perguntou a Hall com testa confuso. Logicamente, um treinador que avança da temporada regular pode batalhar contra cada membro da Elite dos Quatro. Mas desta vez a situação é especial. É uma decisão tomada de cima. Cancelar esta partida também é por causa da próxima batalha de sucessão. Mesmo que você esteja confiante em derrotar Sidney para fins de segurança, é melhor eliminar quaisquer variáveis. Ao fazer isso, também estamos sob muita pressão. Mas é tudo para garantir que você possa assumir com sucesso um assento entre a Elite dos Quatro. Claro, se você quiser desafiar os outros 3 membros da Elite dos Quatro, pode fazer isso depois que se tornar um com sucesso. Hall Contesta disse. Em suma, a intenção dos superiores é que você não deve deixar que uma partida com Sidney afete sua batalha com um membro da Elite dos Quatro, Drake. Você deve fazer o seu melhor para vencer aquela partida. Embora Drake já tenha anunciado sua aposentadoria, as aparências ainda têm que ser mantidas. Terrance hesitou querendo falar, mas contendo-se, e no final desistiu de seu plano original. O anúncio repentino de aposentadoria de Drake o tinha pegado totalmente de surpresa. Esqueça. Vencerei esta batalha de forma bela. Não precisa se preocupar comigo. Mas mais do que isso, espero que o assunto que confiei a você possa ser tratado sem problemas. Sem problemas. Contanto que você se torne um membro da Elite dos Quatro com sucesso, esse assunto é praticamente garantido. Em algum lugar na cidade sempre grande, Terrance e Hall Contesta chegaram a um certo acordo. Embora ele não tivesse mais que enfrentar o membro da Elite dos Quatro, Sidney, uma batalha ainda mais séria esperava por Terrance. Uma que ele absolutamente não podia se dar ao luxo de perder. Ele aproveitou imediatamente o tempo para treinar, fazendo pleno uso desses preciosos poucos dias. Com o cancelamento da competição de desafio da Elite dos Quatro, a batalha de sucessão entre Terrance, quase certo de se tornar um membro da Elite dos Quatro, e Drake foi fortemente promovida. Comparada à competição de desafio da Elite dos Quatro, esta batalha de sucessão da Elite dos Quatro chamou ainda mais a atenção. Até pessoas comuns na região de Hoenn que não seguiam treinadores ou batalhas Pokémon voltaram sua atenção para ela. Neste momento, dentro de uma instalação de treinamento independente na cidade sempre grande, Terrance olhou para Arcanine, Gardevoir, Ninetales, Diancie, Galad e Altaria e instruiu-o seriamente. Esta é uma batalha que absolutamente não podemos perder. Precisamente porque já é certo que me tornarei um membro da Elite dos Quatro. Não podemos perder. Vendo Terrance tão sério, os 6 Pokémon acenaram sinceramente. No entanto, o que incomodava Terrance no momento era: parece que Beltfly não poderá subir ao palco novamente por enquanto. Capítulo 938. 5 dias depois, pessoas de várias regiões reuniram-se gradualmente na cidade sempre grande. Entre elas, não estavam apenas pessoas de Hoenn, mas também de Canto, Johto, Sinnoh e do Arquipélago Laranja. Algum tempo atrás, a competição de desafio da Elite dos Quatro já havia causado um certo alvoroço, mas comparado ao dia de hoje, não era nada. Porque hoje, além da batalha de sucessão, independentemente do resultado, uma nova Elite dos Quatro nasceria. Em apenas alguns dias, a cidade sempre grande subitamente teve quase 3 vezes mais visitantes. Ruas, hotéis, praças e navios ficaram todos lotados de uma vez. A maioria das pessoas estava ansiosa pela batalha, mas ainda mais pela cerimônia de premiação, já que esse era o evento verdadeiramente significativo em relação à situação estratégica geral. Uau, parece que nenhum deles são oponentes simples. Na cidade sempre grande, Albus caminhava à frente de Fujiki, estalando a língua com espanto diante da multidão ao redor. Não estou brincando. Mesmo sem usar o poder da aura, posso sentir que alguns deles são muito fortes. Você fala demais. Você não veio à cidade sempre grande apenas para dizer bobagens, veio? Apenas espere calmamente e assista às partidas. Fujiki disse, impotente. Assistir às partidas? Que partidas? Você acha que vim assistir a batalha daquele cara? De jeito nenhum. Vim participar da conferência da Grande Liga. Albus balançou a cabeça lentamente, vestindo uma expressão que dizia: você é quem está falando bobagens. Tanto faz, mas ele já se tornou uma Elite dos Quatro, e você só obteve a qualificação para a Liga dos Campeões agora.
Seu progresso não está um pouco lento? Fujiki zombou. Que tipo de conversa é essa? Eu nem venci a conferência da Grande Liga ainda. Como você concluiu que já me qualifiquei para a Liga dos Campeões? Você deve ter muita confiança na minha força, hein? Hahaha. Albus imediatamente aproveitou a falha nas palavras de Fujiki e rebateu. Vá se perder. Se você perder a conferência da Grande Liga, vá pular no mar. Eu herdarei suas pokebolas. Pensando bem, a cidade sempre grande está realmente animada hoje. Enquanto Terrance seguia Charan por uma passagem especial para o estádio de Evergrande, ele não pôde deixar de se maravilhar com o quão movimentada a cidade estava. Claro, ele sabia que a razão principal provavelmente era a aposentadoria de Drake e sua própria nomeação, mas ele ainda subestimava um pouco a influência da elite dos 4. Senhor Terrance, por favor, vá ao lounge para se trocar. Como haveria uma cerimônia de premiação após a batalha de sucessão, embora o traje não fosse excessivamente rigoroso, algum esforço superficial ainda era necessário para combinar com a cobertura que viria a seguir. Depois de chegar ao lounge, Terrance trocou para o traje de batalha personalizado da liga e esperou silenciosamente o tempo passar. Para preservar sua energia, ele entrou novamente em um estado meditativo. Somente quando fogos de artifício dispararam no céu e inúmeros sinalizadores soaram é que ele abriu os olhos lentamente, então seguiu Charan em direção ao local principal. Neste momento, o estádio de Evergrande já estava lotado de pessoas. Nakai, o presidente supremo da Liga Oen e a pessoa encarregada desta batalha de sucessão, começou seu discurso. Primeiro, gostaria de agradecer aos amigos de todo o mundo por virem à região de Oen para assistir a esta batalha de sucessão e cerimônia de premiação. Em nome da Liga Oen, estendo a todos vocês uma calorosa boas-vindas. A região de Oen tem uma grande variedade de ambientes naturais, que variam de florestas tropicais a desertos. No entanto, sua característica mais marcante são seus vastos corpos d'água. A área dessas águas é quase igual à do continente, formando um contraste gritante com outras regiões. Cercando o continente estão inúmeras ilhas de todos os tamanhos, que só podem ser alcançadas por rotas marítimas. Embora soe bonito, todos sabem que Oen é uma região assolada por desastres. Devido a mudanças no clima e diferenças ambientais, muitos lugares sofrem com calamidades naturais durante todo o ano. Nossa Oen, seu continente é cercado por montanhas e florestas, com a maioria das grandes cidades localizadas ao longo da costa. Desastres ocorrem com frequência, e as condições de vida nas cidades e vilarejos do interior são ainda mais severas. As pessoas na cidade de Fortrey, por exemplo, têm que viver em casas na árvore, e existem inúmeros lugares com condições ainda piores que as da cidade de Fortrey. No entanto, essas dificuldades não me impedem de gostar de Oen, amar Oen e ser leal a Oen. Desde os tempos antigos até o presente, através dos esforços de gerações, a região de Oen tornou-se próspera. E manter essa prosperidade é precisamente a responsabilidade da Liga Oen. Ao longo da longa história, a humanidade lutou contra a natureza, e o grupo conhecido como treinadores desempenhou um papel indelével no desenvolvimento humano. Hoje é o dia da sucessão para o título da elite dos 4, a maior honra representando os treinadores de Oen. Por favor, aguardem por isso. Enquanto o presidente Nakai proferia seu discurso em um ritmo sem pressa, Terrance e Drake subiram à plataforma. A elite dos 4 Drake serviu como elite dos 4 por 32 anos, fazendo contribuições tremendas para a estabilidade dos mares de Oen. E agora, aquele que herdará sua posição e responsabilidade é o líder de ginásio do ginásio de Falarbor, que protege a segurança de uma área e também contribuiu para a estabilidade de Oen, o líder de ginásio Terrance. Neste momento, enfrentando o público no estádio de Evergrande e pessoas ao redor do mundo assistindo de suas televisões. Tanto a elite dos 4 Drake quanto Terrance se curvaram profundamente durante o discurso sincero do presidente Nakai, expressando seus respectivos compromissos. Com a transição do antigo para o novo, embora Terrance estivesse recebendo a maior honra de um treinador de Drake, ele também arcaria com a carga correspondente. Terrance já estava preparado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não apenas para si mesmo, mas também para este mundo Pokémon que lhe dera uma nova vida e o aceitara. Este sentimento não é nada ruim. À medida que o discurso chegava ao fim, liderados pelo atual campeão de Oen, Steven, e pelos membros da elite dos 4, Sidney, Phoebe e Glacia, dezenas de milhares de espectadores levantaram-se juntos, aplaudindo o presidente Nakai, Drake, Terrance e Oen. Ao ouvir os aplausos, a mentalidade de Terrance passou por uma mudança sutil, levando-o a refletir mais profundamente sobre o significado de se tornar uma elite dos 4. Ao mesmo tempo, a atmosfera atingiu um clímax e continuou a aquecer. Aproveitando este momento perfeito, o programa de hoje seguiu para a Batalha de Sucessão, o segmento que mostraria a força tanto da antiga quanto da nova elite dos 4. Não somos apenas nós, elites de outras regiões provavelmente estão assistindo também. Phoebe piscou e olhou para Terrance, que estava abaixo do palco. Esta é uma jovem elite dos 4 com potencial ilimitado. Em futuras competições de intercâmbio regional da elite dos 4, ele pode se tornar um monstro aterrorizante. Uma fada que substitui o dragão? Na região de Canto, as elites que mais prestavam atenção a esta batalha de sucessão eram Lorelei e Agatha. As duas foram as responsáveis que despertaram em Terrance o desejo de desafiar a elite dos 4. Agora, vendo que Terrance finalmente chegará a este estágio, Agatha, servindo atualmente como líder de ginásio de Viridian, soltou uma risada sinistra. Parece que a primeira elite dos 4 fada da história está prestes a aparecer. Capítulo 939. O veterano Drake pode de fato ter uma base profunda, mas, enfrentando um mestre do tipo fada, ele provavelmente se encontrará em dificuldade, certo? Enquanto Terrance e Drake subiam lentamente para os lados opostos do campo de batalha, Sidney, sentado entre a elite dos 4 no pódio principal, murmurou para si mesmo. Originalmente, a competição de desafio da elite dos 4 deveria ser uma partida entre ele e Terrance. Então ele havia conduzido um estudo muito detalhado da equipe de Terrance. Estava claro que os tipos fada dominavam a formação de Terrance. Se Terrance se tornasse uma elite dos 4, ele provavelmente seria nomeado como a elite dos 4 de fada. A descoberta do tipo fada tem
sido o maior debate nos últimos anos dentro do mundo acadêmico em relação aos tipos de Pokémon. Este tipo emergente ainda não havia produzido um treinador de nível mestre verdadeiramente representativo, e sua base e dados disponíveis eram ambos bastante limitados. Mesmo assim, com base nos registros existentes, algumas pessoas já entendiam algumas das vantagens de tipo do tipo Fada. Movimentos do tipo Fada são eficazes contra os tipos Noturno e Dragão. Pokémon do tipo Fada resistem fortemente a movimentos do tipo Noturno e são quase imunes a movimentos do tipo Dragão. Comparado a mim, a elite dos 4 Drake terá, na verdade, um tempo muito mais difícil lidando com Terrance. A relação entre os tipos Fada e Dragão era ainda mais incompatível do que a do Gelo e do Dragão. Mesmo ao enfrentar um mestre do tipo Gelo, Drake podia lidar com isso com facilidade. Sua longa carreira como treinador lhe dera tempo suficiente para aprimorar técnicas contra o Gelo, mas os tipos Fada. Vamos lá, deixe-me ver seu exército de fadas. Drake olhou para Terrance e falou lentamente. Então ele pegou diretamente uma Pokébola e a lançou. Um dragão voador apareceu. Ao mesmo tempo, Terrance também jogou sua Pokébola e disse, claro, mas apenas se você conseguir passar por ele primeiro. Em meio a um céu cheio de tempestades de areia, um Pokémon do tipo dragão voou. Com um bater poderoso de suas asas, uma tempestade de areia varreu instantaneamente o campo de batalha. Opondo-se a ele, no entanto, estava uma chama imponente. Sob as chamas estava um Pokémon canino com pelo de linho felpudo, seu corpo aparentemente fundido com vento e fogo. Flygon versus Arcanine. O presidente Nakai estreitou os olhos e disse, Flygon, como Tiranitar, é um queridinho do deserto. Ele pode usar tempestades de areia para esconder sua presença, e sua visão não é afetada pela tempestade. Quanto ao Arcanine, este Arcanine demonstrou uma fusão de elite de eletricidade e fogo. Através do poder explosivo gerado pela colisão de raios e fogo, ele pode desencadear um poder destrutivo surpreendente, o que é extremamente problemático de lidar. No entanto, seja raio ou fogo, ambos têm efeito mínimo sobre Flygon, disse a elite dos 4 Glacia. No entanto, todos podiam ver que a vantagem de tipo era desfavorável para Terrance, mas nenhum deles podia fazer um julgamento claro sobre o resultado desta batalha. Que diabos é esse tamanho? Sidney exclamou. O Arcanine de 3 metros de altura não apenas tinha um corpo enorme, mas também membros poderosos e bem construídos, fazendo-o parecer transbordar de força explosiva. Sua cauda longa, envolta em chamas, chicoteava pelo ar como um chicote de fogo, uma visão chocante. Que criatura aterrorizante! Phoebe ficou momentaneamente atordoada. A parte mais notável é que, apesar de seu tamanho, as chamas ainda podiam se coordenar perfeitamente com seu corpo. Esse não é um feito fácil, Steven acrescentou. À medida que as chamas colidiam contra a tempestade de areia, Terrance não mostrou hesitação. Com um gesto de comando, ele gritou, Arcanine, velocidade extrema. Envolvido em fogo flamejante, o Arcanine de 3 metros de altura não mostrou nenhuma desajeitação. Enquanto corria para frente sobre as 4 patas até o campo de batalha, construído para resistir a batalhas de nível de campeão, foi marcado com marcas queimadas. Em quase um instante, com um brilho vermelho nos olhos, Arcanine saltou no ar e chegou diretamente na frente de Flygon, sua ferocidade totalmente desencadeada. Cauda de dragão. O gigantesco Arcanine saltou do campo de batalha, e o puro impacto visual sozinho abalou muitos espectadores. Apenas esta demonstração foi suficiente para satisfazer a maior parte do público. Usando o poder da tempestade de areia como propulsão, Flygon rapidamente torceu seu corpo, sua enorme cauda de dragão varrendo enquanto colidia com Arcanine, que havia enrolado seu corpo para usar a roda de fogo. Esta troca ainda não estava no nível de decidir a vitória. No breve confronto, embora um poder tremendo tenha entrado em erupção, ambos os lados conseguiram recuar ilesos. Na verdade, Arcanine estava em uma ligeira desvantagem. Suas pernas carregavam uma força imensa apenas para mantê-lo de pé. Apesar de seu tamanho enorme, o poder de sua roda de fogo era visivelmente mais fraco do que a cauda de dragão de Flygon. Isso já estava sob a condição de que Flygon, devido à velocidade extrema de Arcanine, não teve tempo para reagir totalmente e usou o movimento apressadamente. Apenas por isso, estava claro que este Flygon havia sido treinado por muito tempo. A tempestade de areia está sendo interrompida. Ao mesmo tempo, primeiro as chamas subindo de Arcanine, depois a explosão de chamas da roda de fogo, incendiaram completamente a temperatura do campo de batalha, alterando as correntes de ar e aumentando a dificuldade para Flygon controlar a tempestade de areia. Dia ensolarado. Aproveitando esta oportunidade, Terrance deu o comando. Arcanine condensou instantaneamente uma bola de fogo escaldante, explodindo as nuvens e cobrindo o sol já flamejante no céu, tornando o campo de batalha ainda mais quente. Sob o calor intenso, cada grão dentro da tempestade de areia foi submetido a temperaturas abrasadoras. Neste momento, o sol flamejante suprimiu completamente a tempestade de areia, fazendo com que a expressão de Flygon mudasse desconfortavelmente. Tempestades de areia e luz solar intensa podem de fato coexistir em certos ambientes, mas o Flygon do mestre não gosta de clima ensolarado. Na plateia, o discípulo mais velho de Drake, Fisvilion, ficou ligeiramente surpreso. Tendo passado anos no mar, eles estavam muito mais acostumados com a chuva. Banhado sob o sol flamejante, a ferocidade de Arcanine parecia ser ainda mais estimulada. Ele exalava hálito quente enquanto correntes de eletricidade e chamas serpentinas se entrelaçavam e se espalhavam por seu corpo. A leve sensação de dormência não impediu seu movimento. Em vez disso, permitiu que Arcanine permanecesse calmo enquanto liberava totalmente sua natureza selvagem. Sob os efeitos de espancar e atrocidade, seria impossível para Arcanine evitar cair em confusão, mesmo com sua força de vontade. No entanto, ele podia usar estimulação elétrica para manter sua mente clara, mantendo a compostura enquanto liberava aquela natureza selvagem extrema. Raios e chamas surgiram, fazendo com que a elite dos 4 Drake mostrasse uma expressão pensativa. Quando ele percebeu que algo estava errado, Arcanine já havia se transformado em um flash e avançado. As camadas externas de raios e fogo fundiram-se gradualmente, formando um corpo com cabeça de dragão. Dentro daquela forma em forma de dragão havia até um vestígio do poder do dragão, atraindo exclamações de muitos. Raios e fogo são apenas uma finta. O ataque principal ainda é o golpe da atrocidade.
Ao enfrentar um Pokémon do tipo dragão, Arcanine ainda tem seu próprio método, ou seja, usando movimentos do tipo dragão. Com o poder explosivo trazido por raios e fogo, a velocidade extrema de Arcanine, aclamado como dragão da velocidade do relâmpago, torna-se ainda mais aterrorizante. Mas, tal fusão de múltiplos tipos fez o movimento parecer caótico. Embora Terrance fosse um mestre de concursos, isso não significava que outros treinadores não pudessem ver a falha. Não importa o quão bem coordenado esteja, sua verdadeira natureza será exposta após o ataque. O distúrbio de energia causará grandes danos ao próprio Arcanine, muito esforço para pouco ganho. Tal ataque imprudente é verdadeiramente uma escolha ruim na batalha. Capítulo 940. A técnica de Arcanine, embora complexa e não particularmente chamativa, adaptava-se extremamente bem ao seu próprio temperamento. Quando usava essa técnica, o esforço exigido de si mesmo era muito menor do que seria para outros Pokémon, e a taxa de sucesso não era baixa. Quase nunca ocorria qualquer contratempo. Diante do que parecia ser um ataque de destruição mútua, até mesmo o experiente membro da elite dos quatro, Drake, falhou em prever a audácia de Terrance. Afinal, o menor erro poderia fazer com que Arcanine destruísse a si mesmo. Luz e sombra ainda cintilavam nos olhos dos espectadores, tornando os movimentos de Arcanine difíceis de rastrear, mas Flygon ainda respondeu o mais rápido possível. Enquanto a tumba de areia se aproximava pela frente, isso deu a Drake um breve momento para pensar. Um comando de 2 palavras foi emitido, e naquele curto instante, Flygon entendeu a instrução. No momento em que Arcanine rompeu o confinamento da tumba de areia, Geoforça varreu o gume de pedra, impulsionando-se para cima a partir do solo. Aproveitando o poder da terra, este gume de pedra carregava uma força aterrorizante. E Flygon e Drake cronometraram perfeitamente para que ele bloqueasse mais uma vez o avanço de Arcanine, formando uma segunda linha de defesa. Ao mesmo tempo, reunindo imensa energia de dragão, Flygon avançou ferozmente, transformando-se em investida do dragão e mirando diretamente no ponto fraco de Arcanine. Esses 2 movimentos de ganho de tempo permitiram que Flygon tomasse a chave para a vitória. Mas, no exato momento em que o público prendeu a respiração, Arcanine explodiu repentinamente com o poder da cabeça aos pés, energia de raios e chamas completamente convertida em propulsão. O preço, no entanto, foi o rápido agravamento de seus ferimentos. Usando o poder da explosão, Arcanine calculou a posição de seu oponente e avançou, passando pelos ataques que se aproximavam. A cabeça de dragão formada pela atrocidade avançou diretamente na nuca de Flygon, e os 2 Pokémon tornaram-se como um meteoro colidindo em direção ao campo. Usando Flygon como almofada, Arcanine desferiu o golpe final com seu peso. Em menos de 1 minuto de combate, a atmosfera na arena atingiu um nível febril. Quando o árbitro anunciou o resultado, Drake recolheu Flygon e enviou seu segundo Pokémon. Esse tipo de estilo de batalha é inédito para mim, mas você não vai recolher Arcanine? O impacto de múltiplos movimentos poderosos havia permitido que Arcanine desferisse um golpe incrivelmente brilhante, mas ele também sofreu um recuo tremendo. Era incerto se ele conseguiria continuar se movendo normalmente. Ele ainda pode lutar, disse Terrance com um leve sorriso. Enfrentando o Pokémon laranja semelhante a um dragão no ar, Dragonite, Arcanine arrastou lentamente seu corpo, absorvendo a luz do sol. Como reversal, chamas ardentes irromperam por todo seu corpo. Habilidade combustão? Ao ver isso, muitas pessoas mostraram expressões de surpresa. Arcanine não tem apenas 3 habilidades? Intimidação, fogo brilhante e justiceiro. Desde quando ele tem combustão? É uma nova habilidade? Não é a combustão. Muito poucos puderam discernir a mudança em Arcanine. Esses indivíduos agiram como comentaristas para o público e conforme explicaram em detalhes, a multidão ficou atônita. Não é combustão, mas é ainda mais poderoso que combustão. O dia ensolarado preparado anteriormente, combinado com o movimento Sol da Manhã, tornou-se a chave para o reversal de Arcanine. Usando o Sol da Manhã para absorver a luz do Sol e banhar a si mesmo, combinado com o reversal, que se torna mais forte quanto menor for sua energia. O resultado é essa chama aterrorizante, não. Ele está até tomando emprestado o poder do próprio Sol. Se não me engano, a habilidade deste Arcanine é intimidação. O poder do dragão exibido através da aura da atrocidade na batalha anterior é o resultado da aplicação do intimidação em combate real. Apenas pareceu estranho contra um Pokémon do tipo dragão de alto nível, então o efeito não foi muito significativo. Mas contra outros oponentes, aquele surto de poder de dragão poderia realmente intimidá-los, talvez até assustá-los a ponto de desmaiarem. Eu originalmente pensei que o papel deste Arcanine fosse apenas trocar por um Pokémon, mas agora parece que ele pode desferir um golpe ainda mais deslumbrante, mais aterrorizante e mais destrutivo. Absorvendo a luz do sol, Arcanine em seu estado de reversal parecia como se tivesse ativado a habilidade combustão, banhando-se em chamas e sendo renascido. Logo, um dragão de trovão e fogo surgiu para cima, mirando diretamente no Dragonite no céu, deixando o público sem palavras. Qual deles era o dragão ali? É de fato uma tática inacreditável, mas é só isso. Dragonite não é Flygon. Enfrentando o ataque frenético de Arcanine, surpresa apareceu no rosto de Dragonite, e então ele irrompeu com uma velocidade que rivalizava com a de Arcanine. Velocidade extrema. Um Dragonite que pode usar velocidade extrema? Se me lembro corretamente, os únicos que podem ensinar velocidade extrema para Dragonite hoje em dia são os domadores de dragão da cidade de Blackthor. Poderia este Dragonite ser? Com velocidade extrema, a velocidade de Dragonite realmente alcançou a de Arcanine, pegando Terrance desprevenido. No entanto, o poder destrutivo de Arcanine neste momento era sem dúvida ainda mais aterrorizante, e com a situação não permitindo que cancelassem o ataque. Terrance cerrou os dentes enquanto Arcanine avançava. Dragonite, enquanto isso, aguçou o olhar e ainda mais calmamente que Flygon, descobriu como lidar com este ataque. Usando a velocidade de velocidade extrema, Dragonite recuou rapidamente, exalando uma nevasca massivo que varreu para frente, erodindo o dragão de trovão e fogo. Imediatamente depois, formou um pulso d'água, torrentes de água surgindo. Mesmo sem usar movimentos do tipo dragão, os dragões permaneciam incrivelmente dominadores, dominando uma ampla variedade de movimentos exatamente como os do tipo normal. Esses 2 ataques altamente corrosivos contra o dragão de trovão e fogo deixaram Arcanine com apenas um fiapo de consciência.
Naquele estado, Dragonite formou uma garra com uma mão e avançou, atacando com garra do dragão. No entanto, o poder destrutivo da atrocidade de Arcanine era algo que nem mesmo Drake havia julgado corretamente. Com sua energia do tipo dragão erodida pela nevasca e sua energia do tipo fogo erodida pelo pulso d'água, com o que Arcanine estava contando para liberar tal poder, conforme a atrocidade colidia com garra do dragão, Arcanine soltou um rugido furioso. Embora sua consciência estivesse fraca, seu olhar era feroz além da medida. Aquela presença avassaladora atordoou completamente Dragonite, e ambos os Pokémon foram engolidos pela explosão. Então ainda chegou a isso. Depois disso, mesmo com a cura da chama da vida de Altaria, Arcanine não se recuperará sem ficar deitado em um centro Pokémon por pelo menos 10 dias a meio mês, pensou Terrance desamparado. Movimento Laser Focus. Concentrar a mente para aumentar muito o poder explosivo em um instante, tornando fácil atingir os pontos vitais do oponente. Combinado com Reversal, este movimento permitiu que Arcanine liberasse totalmente sua ferocidade. Mas o preço foi dano mental. Recuperar-se mentalmente era muito mais difícil do que recuperar-se fisicamente, que era a principal razão pela qual ele precisaria descansar por tanto tempo. Terrance nem tinha planejado deixar Arcanine usar essa técnica proibida em primeiro lugar. Se mal manejada, poderia deixar danos duradouros. Mas a personalidade de Arcanine era simplesmente teimosa demais. Em meio à fumaça, Arcanine, totalmente exausto, caiu para baixo e antes que pudesse atingir o solo, Terrance o recolheu em sua Pokébola. O resultado estava decidido. No céu, um dos braços de Dragonite já havia sido inutilizado, e ele agora encarava Terrance com fúria ardente. Bip, bip, bip. Aviso, aviso, aviso. Nos capítulos atuais. Quanto tem mais? Não sei. Não insista. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!